Este é o Perspectivas Adulteradas, o podcast onde infância e nostalgia se encontram com a vida adulta. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Perspectivas Adulteradas. Aqui quem fala é o Miau e gato escaldado não se olha os dentes. Oi, aqui é a Thaís e mamãe querida, meu coração por ti bate como caroço de abacate. É isso aí. Estimados vizinhos, como estão vocês? Que é o Gabriel, convidado aqui hoje, direto aqui do Turma CH, para poder falar um pouco de Chaves Chapolin aqui. Fala galera, aqui é o Jack e eu quero ouvir o senhor Miau falar sem treinar Parangarico Tirimiruaro. Parangarico Tirimiruaro. Aí. Filho, é 20 anos assistindo esse negócio, mais de 20 anos assistindo, você acha, velho? Não tem como errar. Não É, tem. filho. Muito bem, ouvintes. Hoje a gente tá aqui reunido para falar de uma das maiores obras da televisão mundial, né? Que é Chaves e Chapolin. E, para além disso, a gente vai falar sobre a vida do Bolanhos, né? Conhecer um pouco sobre o trabalho dele, além do Chaves e Chapolin, né? Como começou tudo isso. E também vai falar sobre um monte de outras coisas, né? Como vocês já sabem, a gente não segue muita pauta aqui. Então, se a conversa virar para um caminho diferente... E vai virar. E vai, com certeza. Vai, com certeza. Então, pega aí o seu sanduíche de presunto e as suas pílulas de nanicolina e vamos lá pro episódio. Beleza, pessoal. Antes de mais nada, né, a Thaís vocês já conhecem, ela é lá do Novela Cast, é uma especialista em teledramaturgia. Sim. Já tô colocando de novo esse rótulo Nossa senhora, dela não aqui. me põe esse rótulo. Não me põe esse rótulo que vocês vão provar o contrário, na verdade. A gente já gravou um episódio junto aqui de novelas, tá excelente. Se você não ouviu, eu convido você fortemente a ouvir, porque ele tá um must. Um must. É. Muito bom, muito bom. E temos aqui o Gabriel, que é o nosso especialista em Chaves e Chapolin. Então, Gabriel, eu peço a você que se apresente, faça aí o seu jabá, fala um pouco sobre o seu trabalho antes da gente começar. Pois é, você falou isso, né, de especialista, né, de Chaves Chapolin, já virou parte do meu currículo, né? Não tem como, eu sou jurista, sou publicitário, mas quando eu falo que eu sou fã de Chaves Chapolin, falo que eu tenho a página Turma CH, assim, acabou, né? Onde eu passo, eu falo de Chaves, porque todo mundo já assistiu, né? Até quem gosta ou não gosta, em algum momento assistiu, algum momento conhece, repete uma frase no dia a dia, né? Quem nunca falou aí, queria evitar a fadiga, é um personagem pequeno, mas que todo mundo repete sempre, não tem como, né? Mas é isso, eu sou formado em Direito, eu trabalhei um tempo no TJ, no MP, na publicidade também, eu tô numa agência grande aqui em Minas, eu moro em Ubá, e sem querer querendo, eu criei essa página na pandemia pra distrair. Quando eu fui vivendo, foi aparecendo gente, tava na época das lives, comecei a fazer live falando sobre coisas assim, bem avulsas, né? E tô aí, até então, falando de Chaves, Chapolin e X-Espírito na internet. Olha aí, velho. Pra vocês ouvintes, o Gabriel ele foi um pouco modesto aqui porque, de fato, a página dele é excelente, é uma das melhores que eu já vi na minha vida. Então, a gente reuniu esse time de peso aqui, né, que é o especialista, o Gabriel, a Thaís, que é a nossa especialista em teledramaturgia. Eu gosto bastante, não me considero especialista, eu conheço bastante da obra, tudo, assim, dando os pitacos ali, gosto bastante, né, sou um apaixonado por Chaves e Chapolin. E temos aqui o Daniel. Mas, por favor, não caçoem dele. Sim. Conheço 3 episódios, já dando spoiler. Que tristeza, bicho. Conheço 3 episódios. Mas vamos lá, gente, para essa conversa. Ô, Daniel, você comentou comigo da tua frase de abertura, né? Mas você quer trazer alguma curiosidade com relação a essa frase de abertura tua? Cara, talvez seja a única coisa que eu sei, tá? Sobre Chaves e Chapolin. Ô, louco, Mas essa palavra aí que eu falei é o nome de um vilarejo no México, né? De aproximadamente 14 mil habitantes. Que ela foi reconstruída em 1943, depois de ser dizimada aí por um vulcão, é isso?
Tem uma história assim, é isso mesmo. Ó, E a palavra mágica da bruxa baratuxa lá no episódio, ela usa essa palavra pra poder usar a varinha mágica e quando cai na mão de outras pessoas, aí as pessoas têm essa dificuldade de repetir essa palavra mágica, essa palavra-chave dela aí. ela usa pra transformar a nobre camponesa de coração puro que vai todos os dias ao bosque colher lenha. Recolher lenha. Por favor. Isso precisava ser dito. Isso precisava ser dito. O Chespirito gostava dessas coisas, né? Pegar essas palavras, às vezes menos conhecidas, né? Tangamandápio, entre muitas outras aí. Ele inventava palavras muitas vezes. Sofreu preconceito da crítica mexicana por isso também, por às vezes inventar palavras. As pessoas começaram a usar palavras inventadas. Já foi proibido uma vez no Chile de exibir Chaves, porque as crianças chilenas usavam espanhol mexicano em vez de falar o espanhol chileno. Então, assim, isso era algo que pegava muito, né? O espanhol em cada canto ele é falado de uma forma, às vezes a palavra se escreve da mesma, mas se diz de outra, mas aí todo mundo começou a falar o espanhol de Chaves, não ficou tão bom, né? E aí era exibido numa TV estatal do Chile, tiraram do ar, aí depois de um tempo viram que não tinha como, tinha que voltar. E aí pra dar uma amenizada, antes de começar o programa, tinha uma introdução que falava, olha, o programa que você vai assistir agora é o Chaves, no episódio de hoje. Dona Florinda vai fazer um bolo, mas bolo no espanhol do México eles falam pastel, mas aqui no Chile a palavra é tal. Nossa. Então eles faziam meio que isso pra pessoa não perder a identidade dela. Nossa, bicho. Tinha um disclaimer, né? Até isso, cara. Caraca. Mas, ó, eu não moro no Brasil, né? Já falei isso pra vocês. Eu moro nos Estados Unidos e eu tenho uma galera aqui que é hispanohablante, né? Eu conheço uma galera da Espanha, do México. E todos eles conhecem, óbvio, mas nenhum deles tem o Chaves no lugar que ele é no nosso coração. Nenhum deles. Eu acho que o brasileiro, o argentino, ele ama diferente. Ele ama muito agressivo, né? Acho que é um pouco disso. Então, mas a gente gosta muito mais. A gente gosta muito mais, por exemplo. Muito. Eu não sei, porque eu já falei com eles também não gostam de novela mexicana. Isso eu até falei no episódio que a gente já gravou aqui de novelas, eles não têm um apreço muito grande por novela mexicana também, os mexicanos. Então eu não sei se a galera que eu conheço é envezada, né? A galera que eu conheço não é tão da teledramaturgia original mexicana, ou se é uma coisa normal. Mas o que eu tenho a sensação é que eles conhecem, mas não é uma coisa que nem foi pra gente, ou se é uma coisa de geração, sabe? Porque a gente, entre os brasileiros, a gente se fala com muita referência de Chaves o tempo todo. O tempo todo. E pra eles, eu falo, não, tem aquele episódio que acontece isso. Eles, é? Tem isso? Caraca, que heresia. É tipo isso. Eu acho que é a forma mesmo deles, talvez, de gostarem. Porque assim, igual o Chaves ficou suspenso por 4 anos, né? Não podia ir a lugar nenhum, porque tinha a falta de um acordo entre quem produziu e os donos de quem tinha escrito. E agora, o primeiro lugar de audiência, lá no México, é o Chaves. E é uma coisa que até me impacta, mesmo sendo fã, porque pra mim, às vezes, não faz nem muito sentido, porque é doideira, né? E eu faço a comparação que é o seguinte, o canal de Las Estrellas, que produziu o Chaves, que é um dos canais da Televisa, tá reprisando Chaves. E é como se a Globo reprisasse os Trapalhões hoje em dia, que é algo que é impossível, né? A gente não tem esse apreço também pelos Trapalhões. É, né? E lá reflete na audiência. Mas aqui, a gente não fala de Trapalhões, não fala de Chico Anísio, não fala de Jô Soares. É uma coisa, não sei, né? Não sei se às vezes é um pouco nosso também de não... É esquisito. Aí você nunca vai ver ninguém na rua com uma camisa do Didi. É uma coisa tipo assim, né? E do Seu Madruga você vai achar, do Chapolin você vai achar. É bizarro isso, né? É loucura isso. É bizarro. Você comparar com alguma coisa nossa e não ter tanto impacto, eu acho que é assim que eles se sentem a hora que eu falo que eu gosto muito de Chaves e Chapolin e eles não têm tanto apreço. E lá também foi uma coisa que, assim, foi exibida lá, foi produzida lá. Então, quando as séries estavam passando, era semanal e eles assistiam aquela evolução. Então, muitos mexicanos, por exemplo, não assistiram Chaves com o Seu Madruga, porque o Seu Madruga saiu em 79, então quem cresceu nos anos 80 e 90 já não lembra do ator naquela série. Então, acho que tem um pouco disso também, né? Já no SBT, não. O SBT exibia 6 episódios por dia, né? Tudo embaralhado. Colocava de manhã, na hora do almoço, no final da tarde, aí não tinha como, né? Era Chaves o dia inteiro e aquilo ficou, né? Essa repetição. E é algo muito doido, porque assim, eu sempre defendi muito que Chaves funciona em qualquer lugar, que foi exibido no Multishow, também teve uma audiência legal, teve um retorno legal, mas o SBT também é muito forte ainda. Não tem como não falar disso. Na minha página tem um e-mail lá, né? Que às vezes quando alguém quer entrar em contato, eu deixo lá. Quando foi exibido no SBT, nesse sábado, nossa, o meu e-mail assim bombou como nunca. De todo tipo de pergunta. Tipo,
Ah, na minha TV tá em espanhol. Como é que eu faço pra colocar em português? Deus. Ou na minha TV não tá pegando. Meu Deus. Então, assim, o impacto do SBT é grande. Você virou o suporte do SBT, né? Eu virei. Eu virei quase um técnico da Sky. Eu falei, gente, aperta o botão tal. Eu fui guiando, né? Porque como é que você não responde também? Caraca, velho. Eu fui guiando mais ou menos. Mas é isso, é um impacto muito grande, né? Aquilo, né? Era a TV ali da esperança, né? Do Silvio Santos. E aí aquilo, né? Tudo ali, né? Virou um pouco de clássico, né? O próprio Silvio, Chaves, a Chispita, o Carrossel. Mas o Chaves durou mais que todos eles, né? Nossa, Chispita, velho. Agora você me instalou uma memória. Agora que você falou da Chispita, mano. Ô, Thaís, a primeira novela que eu ouvi falar na minha vida foi Chispita. Foi cara. Agora que eu Chispita? lembrei. Tá vendo? Tá vendo? Ela e o bendito leite maltado. Isso ficou na minha cabeça durante a minha infância inteira. Isso eu não lembro É disso. verdade. E olha, eu tenho uma curiosidade boa de Chispita pra quem é fã de Chaves e pra Thaís, que é noveleira. Que é o seguinte, primeiro sobre novela, a abertura da Chispita era uma cópia de Pai Heróis. Eu não lembrava da Chispita aqui. Eles copiaram, plagiaram. Pra mim, pai herói, a única coisa de pai herói é Fábio Júnior, que era meu crush da infância, cantando pai. É isso. É o crush do Miau também, viu? Uma curiosidade aqui sobre o Miau. Por que ele não falou no episódio que eu falei que era meu crush? É, ele tem uma figurinha e ele soltou sem querer um dia no grupo essa figurinha aí a gente pegou, entendeu? O Fábio Júnior, então, é o Hector Bonilha de vocês. É o Hector Bonilha. Sim, Exato. sim, exatamente. E uma curiosidade bacana, eu não cheguei a assistir Chispita, né? Eu vi trechos picotados. também. Mas assim, tinha um anjo, que era dublado pelo Gastaldi, que também era a voz do Chaves, e a Chispita era dublada pela Sandra Mara, que é a voz da Chiquinha. Uma vez você me disse que quando mamãe aparecesse, eu ia ter 2 protetores. Ela e você. Refleti melhor e agora quero ceder meus direitos à sua mãe. E agora que não vai me proteger, o que vai fazer? Pra onde irá? Irei até um recém-nascido e lhe direi, eu estou aqui. Eu tenho ciúmes que cuide de outro como você cuidou de mim. Não está vivendo ao lado de quem sempre procurou? Agora tem o amor de sua mãe. Lembra-se, eu te havia dito que faltava apenas alguns dias para que a encontrasse. Antes que vá embora, posso tocá-lo? Não sentiria nada. Tocaria o ar. E pelo ar eu irei. Boa sorte, Isabel. Cuide de sua mãe, pois ela cuidará de você. Meu beijo de adeus. Então a gente tinha um pouco de Chaves ali no Chispita também. Caraca, velho. Isso aí eu não sabia. É muito legal isso. Mamãe querida, meu coração por ti bate como pano de engraxate. Assim, uma dúvida que eu tenho, o Bolanhos, pelo que eu entendi, ele não começou já diretamente com a parte de produção de seriados, essas coisas, né? É, nada. Foi super sem querer querendo, né? Ele trabalhava com um tio, com alguma coisa assim de ferro, de coisa assim. Resolveu fazer engenharia, tava ali fazendo, e não era muito também a praia dele. Até que ali ele tava passando no jornal, viu que tinha umas vagas de emprego pra uma agência de publicidade. Falou, pô, vou pra lá, né? Vou ver o que tem lá. Aí ele chegou, tinha 2 filas, uma fila era pra produção, tinha muita gente, e outra fila era pra produção, que não tinha quase ninguém. Então ele falou, eu vou pra fila menor. Chegou lá, o cara falou, olha, você escreve? Ele falou assim, tem um pouco de tempo aí que eu não mexo muito com máquina, mas tem tempo que eu escrevo e tudo. Nunca tinha visto uma máquina de escrever, nunca tinha escrito nada. Nossa, velho. E ali ele começou escrevendo cartazes mesmo. Ele tinha desenhado algumas coisas de charge pra um pequeno jornal. Era a única coisa assim de portfólio, de currículo que ele tinha. E aí ele foi fazendo campanhas e chamou a atenção ali do pessoal da rádio, porque o rádio estava migrando para a televisão. E para você fazer essa ponte, você tinha que contar com alguém que fosse muito inteligente para aproveitar também o recurso da TV. Tinha que ser alguém que soubesse escrever bons diálogos e que soubesse aproveitar aquele visual, né? Então quando a gente lembra, por exemplo, ali do Didi, né, dos Trapalhões, ele sempre pulava muito, né, dançava, porque ele tinha que usar a TV, que era novidade. Sim. E foi a mesma coisa que pegou ali pro Chespirito. E aí ele foi escrever para uma dupla de comediantes, que era Viruta e Capulina. Eles tinham um programa lá de comédia que era Cômicos e Canções,
participações, e tinha ali musicais e tinha também umas sketches rápidas ali. Ele começou a escrever, o texto dele estava se destacando mais que os artistas, começaram a fazer filmes também, além desses programas, e aí chegou um ponto que ele falou, olha, eu quero um crédito melhor pra mim, já que eu tô escrevendo, meu texto tá chamando atenção, e acabou que isso gerou um pouco de ciúmes de um dos atores dessa dupla. Falou, pô, né, tá meio estranho e tal, e o Chespirito resolveu sair dessa dupla Viruta e Capulina e foi trabalhar pra ele sozinho. Aí ele caiu depois em outro programa, que era Sábados de Fortuna, e foi fazer uma sketch ali de mesa quadrada. E aí foi indo, sabe? Essa mesa quadrada, ele reuniu um elenco que nem era de Chaves ainda, não tinha quase ninguém de Chaves, e ele tinha feito antes um outro programa, tinha um diretor lá chamado Sérgio Penha, a esposa dele, Kipe Casado, ia estrelar um programa de comédia, acabou que o programa nem rolou, porque a Kipe tava grávida, e ele ia interpretar um médico e morria logo no primeiro episódio. Mas aí os patrocinadores gostaram muito desse piloto, gostaram muito do médico, falou que não, que o médico tinha que continuar, mas o programa não continuou, né? Pra não jogar o personagem fora, ele pegou esse médico, que era o Dr. Chapatin. Caraca, Ó, Dr. Chapatin! Dr. Chapatin. Colocou ele na mesa quadrada e virou um quadro dentro desse programa de Sábado de Fortuna que tinha lá no México. Aí o quadro fez muito sucesso e virou um programa solo, que era o Super Gênios da Mesa Quadrada. E aí, pouco a pouco, foram aparecendo alguns personagens deles mais característicos, né? Aí, depois apareceu o Chapolin, depois apareceu o Chaves. A Televisa foi virando uma grade de canais bem maior, e aí o Chaves e o Chapolin ganharam os programas próprios. E é bacana isso também. Gente, tô falando demais, vocês vão me interrompendo, hein? Não, imagina. O Dr. Chapatin, ele tem um saquinho que anda com ele, né? Uhum. É um mistério o que tem dentro daquele saquinho dele. Não, você vai revelar pra gente, porque a gente já teve uma revelação bombástica no outro episódio de novelas aqui, que agora eu tô curioso agora. Eu vou revelar. O que tem no saquinho do Dr. Chapatin. Quando ele começou a fazer o Sábado de Fortuna, o Dr. Chapatin, ele era um pouco, às vezes, assim, agressivo nas piadas. Então ele brincava, às vezes, com a sexualidade de alguns atores. Caraca, Ele fazia piada, às vezes, com peso, coisas assim. Eram coisas um pouquinho pesadas, eram umas piadinhas mais pesadas. E ele viu que aquilo tava muito agressivo, não tava muito bacana, tava pegando mal pra ele até nos bastidores. E aí ele resolveu fazer um humor mais leve. E aí o Roberto, né, o Chespirito, ele contou numa Twitchcan em 2011, que ele pegou todas aquelas grosserias do Dr. Chapatin e colocou dentro desse saquinho. Então ele segura bem forte pra que elas não escapem. Caraca. Então ali naquele saco dele tem isso. Todas as grosserias, palavras más que o Dr. Chapatin antigamente falava, agora estão bem presas ali com ele pra não poder escapulir. Caraca, mano. Que da hora. Muito legal. A gente vê, né, como as coisas vão construindo. Nossa, legal demais, né, cara? Porra, mesmo eu que não sou fã, é legal saber dessas coisas. Sim, sim. Ô, Jack, é uma parada que eu tava vendo, cara, e que faz muito sentido. Às vezes, até pra quem não é fã, cara, se você estudar um pouco da história do Bolanhos, né, de como ele monta todo esse império, né, por assim dizer, mano, o cara é um gênio, mano. É, são coisas que passam despercebidas. Sim, sim. Não, eu concordo. Sei da relevância e da importância disso. Mas você tava comentando, né, com relação à aparição já do Chapolin e do Chaves dentro desses quadros, né, dos Super Gênios da Mesa Quadrada. O que veio antes, o Chaves ou o Chapolin? Foi o Chapolin. Na verdade, o que aconteceu? Ele tinha escrito, na verdade. Isso a gente ficou sabendo recentemente, quando saiu lá uns documentos de um processo dele, de herança e tudo. Ele tinha escrito um filme lá em 1968, 69, bem paródia mesmo de herói, que era o Chapolin Colorado. Uhum. E nesse filme tinha paródia de vários outros. Tinha paródia do Super-Homem, do Batman e tudo. Só que nenhum ator aceitava fazer esse personagem. Por algum motivo, nenhum ator queria interpretar, não tinha essa oportunidade. E aí, quando ele tinha esse programa de sketches, ele resolveu ele mesmo fazer ali, né, o Chapolin Colorado. E era assim, eram sketches bem grosseiros, assim, também, sabe? Tipo, o personagem do Ramon Valdez, que é o Autor de Seu Madruga, tem vários episódios que o cara terminava assim, explodido, que o cara morria sem querer, acontecia várias coisas bem absurdas do tipo. E era isso, né? É um herói bem da América Latina, né? Que não tem ali grandes poderes. Acaba que o Roberto, ele tinha intenção, né, de fazer depois outras produções do Chapolin, mas a história toda do Chapolin, na verdade, é o seguinte: ele tinha um tio que era biólogo, e aí ele ia ser padrinho desse menino que ia nascer, e aí ele separou uns nomes dentro de um vidro ali pra poder escolher, e entre os nomes escolhidos saiu Chapolin. Chapolin, na verdade, é gafanhoto em espanhol. Caraca, velho. Até o Roberto fala que, por sorte, o nome dele não foi Libélula, que era um dos nomes que estava lá dentro Meu também. Deus.
Então acaba que ele é Chapolin Colorado, né? Ele não tem um nome secreto, a identidade dele é sempre revelada, é Chapolin Colorado. E esse sobrenome dele também é Colorado mesmo, ele tem o sobrenome Colorado, porque Colorado vermelho, né? Sim. E ele tem as calças vermelhas. Ele chega, tem um episódio de Chapolin, né, que ele fala isso, ele dá a entender que ele é filho do Super-Homem, sabe? Tem uma história assim também. Então ele é Chapolin Colorado mesmo, ele é um homem comum, e aí ele recebeu as pílulas da Nicolina ou Polegarina, depende da dublagem que foi feita ali. E é isso, ele é um homem gafanhoto, né? Ele tem as anteninhas interligadas ali ao corpo dele, né? Às vezes a gente que é fã fica naquela dúvida se o Chapolin pode talvez se transportar no tempo porque ele tá no Velho Oeste, ao mesmo tempo também ele tá em Marte. Tem gente que fala que talvez pode ser uma linha de Chapolin. Eu acho que é ele mesmo que viaja no tempo. Não, é o multiverso ali do Nossa, Bolanhos, acho que né, mano? eu nunca dei muita bola pra isso. Acho que eu nunca... Parou pra pensar nisso. Nunca fez muito sentido mesmo, sabe? Então não tá tudo bem ele aparecer em Marte, entendeu? Sim. É verdade. É só a gente aceitar mesmo e assistir. Mas eu acho que como a gente era criança, provavelmente é por isso que meus pais, por exemplo, não gostam disso. Eles não gostam de Chaves e Chapolin. A gente tava falando aqui no off antes de começar a gravar que eles odeiam Chaves e Chapolin e ficavam muito putos que eu gostava. Era uma coisa de como você tá assistindo essa coisa burra. É um humor burro, é um humor... Ele tá quebrando uma cadeira de isopor, você vê o isopor branco dentro. Isso eu falo muito. Eu lembro que eu tinha um colega, uma amiga minha de trabalho, que ela falava, é absurdo, o cara tem 40 anos, vestido de criança, que não sei o quê, como você não percebe que não sei o quê? Eu falava, tá bom, mas quando você assistia Bob Esponja, você sabe que a esponja não fala. Eu sempre faço essa comparação, porque não tem como, né, assim, né? É um bom argumento. Não tem como. Cara, mas tem uma coisa pior nisso tudo, porque eles são live action, entendeu? Tipo, eles são de verdade, sabe? Então é pior ainda. Mas você sabe que é algo muito bacana, que, assim, uma comparação que eu faço também, muito com colegas de trabalho, porque a gente tá ali, você às vezes trabalha com uma pessoa de 50 anos, com alguém mais novo, e a gente vai observando isso. Muitas pessoas que às vezes falam comigo que não gostam de Chaves e Chapolin, eles gostam muito de Friends, ou de pensar que uma outra série americana desse tipo. How I Met Your Mother. The Big Bang Theory, séries assim. E eu comparo, às vezes, o humor latino com o humor americano. Que no humor latino, se a gente pegar Chaves, A Praça é Nossa, Zorra Total, você tem um adulto que ele tá vestido de criança, mas ele tem comportamento adulto. Já no caso de Friends, é o contrário. É um adulto vestido de adulto que tem comportamento de criança. Então eu acho que é um pouco disso, né? Aquele choque de cultura que às vezes uma pessoa tem com a outra, né? Eu prefiro um estilo, ela prefere o outro. Sim. Às vezes eu não curto muito assistir isso. Uma série americana que o cara tem um comportamento muito fantalóide. Mas quando eu assisto, sei lá, tipo A Praça é Nossa, e tem, sei lá, Catifunda, com aquele chapéu que tem um girassol, com aquela roupa colorida, e ela super maldosa, com piadas maliciosas, né? Eu acho que tem esse choque de cultura grande do humor latino e do humor americano. Sim, sim. A gente lembra do Ronald Golias, né? Sim, demais. Eu acho que também é a geração, sabe? Então, meus pais gostavam de uma coisa dessa e não gostavam de Chaves e Chapolin. Porque era uma piada mais adulta, entendeu? Eu acho que é uma coisa de ter o público que bate com isso. A gente, por mais que a gente seja hoje velho e goste disso, a gente cresceu com isso na TV. A gente viu isso quando era pequeno e a gente continua assistindo meio que pra manter a nostalgia, sabe? A sensação boa. Muito disso, sim. Então, eu acho que quando eles viram, eles já eram adultos, então é a mesma coisa que a gente começar a ver Trapalhões agora, sabe? E aquilo não vai ser engraçado. Não vai. Sim. Não, com certeza. Mas é curioso, uma parada que eu tava lendo também a respeito, o Bolanhos, ele deixava bem claro que a produção do Chaves e do Chapolin não era uma produção para crianças, né? Isso que é o curioso, sim, né? Sim. É uma coisa bem pra família mesmo. É uma coisa que dá pra você assistir ao lado do seu avô sem desconforto, né? É tipo isso. Mas assim, tem umas piadas ou outra que passa, que se você pensa bem, você fala, engraçado, criança não percebia. Eu lembro muito disso de um episódio, que é muito bom, não sei se vocês lembram, que é um que o Seu Madruga coloca a calça dele no meio do varal
varal. Sim. E a dona Florinda detesta aquilo porque a calça no varal dá má impressão na vila e ele tá com a calça no lugar que corresponde a ela. Ela faz um barraco, a dona Clotilde chega e fala, não, peraí, ele colocou a calça no lugar que me corresponde. Aí seu Madruga fala, verdade, a única que tem direito de abaixar as minhas calças é a dona Clotilde. Exato. E ela vai e gera um desconforto ali na cena. Não. Fica aquele clima assim, né? Então, assim, tinha uma coisa ou outra que passava também, mas a gente nem percebia muitas vezes. Sim, nossa, é verdade. E fora o drama que ocorria ali também, né? Que é um menino órfão que não come, é toda aquela situação também. Não tem onde morar, né? Ele mora no 8, mas você nunca vê a casa dele. Quem paga o aluguel dele? Eu sempre perguntava isso. Não dá nem pra confiar, né? Que é certeza, né? Eu posso revelar hoje com quem o Chaves morava. Eu não sei se vocês sabem. Caraca, velho. Ó, a revelação aí. Bomba nesse podcast. No final dos anos 90, quando o Chespirito parou de fazer as séries, ele lançou um livro que chama O Diário do Chaves. E lá ele conta algumas coisas, né? Ele conta a origem do Chaves ali, né? Como se fosse um diário dele. E ele comenta que é o seguinte, ele tinha uma mãe e todos os dias ela levava ele pra creche. Só que o que acontece? O que a dublagem perdeu um pouco nosso? O original, o nome do personagem é Chavo. Chavo, traduzindo para português, é moleque, menino. Então, na série, o Chaves, em tese, ele não tem nome. Ele é uma pessoa que não tem, assim, realmente não tem nome, não tem história, né? Todo mundo chama ele de moleque. Caraca. Acabou que o SBT botou um Chaves ali, não sei porquê. Eles falam que é porque o sincronismo labial dá pra ficar Chaves bom. Mas eu não acho que é um bom argumento, porque se você pensar que eles mudaram Dom Ramon pra Seu Madruga, quebra totalmente essa expectativa, né? Verdade, né? Quebra totalmente. Mas enfim, eles falam isso, a gente, né, tenta aceitar. E aí no Diário do Chaves, ele fala que a mãe dele de vez em quando buscava ele na creche, de vez em quando não buscava ele, e de vez em quando ela levava outra pessoa no lugar dele. Nossa. Então até ele tem dúvida se ele é ele mesmo. Caraca, mano. Esse é o melhor de tudo. E aí, como a mãe dele parou de buscar ele acabou indo pra um orfanato. Nesse orfanato, ele sofria muito, ele queria muito ir embora dali. Aí ele tenta se machucar, ele tenta arrebentar o nariz pra sair sangue, pra ver se essa mulher libera ele. Aí a mulher chega perto dele e fala, você não precisava fazer isso, você quer ir embora? Eu abro a porta e você vai embora. Ela abriu a porta, ele foi embora, ele ficou na rua por muito tempo ali. Vocês lembram do Sente, que o Chaves chega a mencionar nos episódios, que é o melhor amigo dele e ninguém conhece? Sim. O Sente era um menino de rua, que morava ali na rua também. No livro chega a mencionar que as crianças usavam drogas também, tem toda uma coisa assim. Nossa, gente, que pesado. O livro é bem pesado. E aí acaba que um belo dia ele chega numa vila, que é a vila, né, onde passa as histórias da série, e lá ele conhece uma senhora, e essa senhora tinha acabado de perder um neto, ela meio que adota ali o Chaves, e ela tinha muita dificuldade pra fazer as coisas, então o Chaves ajudava ela com muitas coisas ali. Ela morava no terceiro pátio, na casa de número 8, ela sempre falava, olha Chaves, um dia Deus vai me dar o dom de parar de tremer as minhas mãos tremem muito. Ele conta no livro, né, que um dia as mãos dela pararam de tremer, quer dizer que ela morreu, e que cada dia ele dormia na casa de alguém. Então assim, eu não sei ao certo a que ponto a série se passa, se a série se passa no momento que ele já morava com ela, ou que ele não morava, mas é isso, né, ele morava com essa senhora na casa de número 8 ali, se escondia no barril pra poder brincar, poder passar um tempo, e de acordo com o livro, ele dormia na casa de cada um ali depois que a senhora morreu. Nossa, Mano, cara. e eu achando que o episódio que ele é chamado de ladrão era pesado, velho. Eu também achava. Caraca, Eu também. maluco. Ladrãozinho. 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 Cara. Nem você sabia disso, não, Miau? Não, isso aí eu não sabia. Nossa, mano. Caramba. Também não sabia, não. É um livro muito bom, chama O Diário do Chaves. É muito bacana. O que eu lembro, por exemplo, é que toda vez que o Chaves ia falar ou onde ele morava, com quem ele morava, sempre alguém interrompia ele, né? Isso, sempre interrompido. Da mesma forma quando ele ia falar o nome dele, né? É. Eu acredito que ele não sabe realmente quem ele é. Eu acho que essa é a grande teoria. Acho que ele tem dúvida da própria, né? Gente, Porque se a mãe dele mano. busca um dia, se a mãe não busca o outro, né? Quem é essa pessoa? Eu acho que ele é uma pessoa sem história, né? Eu acho que essa Caralho, mano. é a Meu vida do Deus. Chaves, coitado. Caraca, velho. Triste. Tchurururururu. E aí a gente pode falar que isso é canônico porque foi o Bolanhos que escreveu, é isso? Sim, o próprio Lance escreveu isso. Ele foi até relançado no Brasil tem uns 4 anos, pelo Pipoca e Nanquim. Caramba, gente, olha. É um livro muito bom, o Diário do Chaves. Caraca, agora eu fiquei chateado aqui, mano. Impactado aqui. Nossa, mano. Eu falo, cara, esse podcast, ele tá trazendo muitas coisas pra minha vida.
Já revelamos o nome do Chapolin Colorado, que é Chapolin Colorado. Já revelamos o saco do Dr. Chapatinho, a vida do Chaves. Demais. Caramba, né, mano? Mamãe, querida, meu coração por ti bate como dente de alicate. Chaves! É bom parar, Chaves, senão você vai ver só. Então, essa parada que você falou da questão do nome do Chapolin, de fato, agora pensando, a maioria dos heróis da época, né, você pega Batman, sei lá, Homem-Aranha, ele basicamente é o alter ego de um ser humano normal, né? Aham. E o engraçado é que o Chapolin é o que você falou, mano. Ele não tem um nome, uma identidade secreta, né? Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe que ele é Chapolin Colorado, não tem como. Mas também porque ele não tem uma vida sem ser herói, né? É verdade, Você não vê né? nada disso. Nunca é explorado isso. É, isso é. Ele fala mais ou menos ali que ele tem uma namorada, né? Uma coisa assim, mas sempre muito mulherengo, né? Sempre. Ele assume que tem medo, né? É a melhor parte. Ele fala, não, porque o Batman, o Super-Homem, eles são irresponsáveis. Se eles não têm medo, eles são irresponsáveis. Eu tenho medo, mas eu enfrento o medo. Ah, mais ou menos, né? Essa é a maior desculpa do Chapolin Colorado. Eu tava lembrando de um episódio, eu acho que ele tá enfrentando, não sei se ele tá enfrentando o Rachacuca, que a Rosa Rumorosa até fala, né? Pô, agora eu não tenho mais medo de você, porque eu tenho um homem aqui. Aí ele fala, né? Então vai chamar, né? Ele engole seco, né? Eu já não tenho mais medo, quase nada. Agora tem um homem pra me defender. Então vai chamar. Estou falando de você. Pois eu não gosto que falem de mim, principalmente pelas costas. Além disso, esse negócio de prender o quase nada é uma tarefa que corresponde ao xerife. Pois vejam o que eu faço ao seu xerife. Ele é muito humano, né? Essa é uma parada interessante, né? Porque, de fato, ele não tem grandes superpoderes, né? Não Ele tem tem, ali os né? acessórios dele, né? Mas... Mas até os acessórios dele eram bem assim, né? Ele tinha a buzina paralisadora que paralisava pessoas. Ai, cara, eu adorava esses episódios que tinha buzina, velho. Meu Deus, era muito da hora, velho. Era muito circense, né, cara? Muito circense. É o que você falou mesmo. E, de fato, eu acho que era coisas que o Bolanhos devia pegar ali no estoque da Televisa, né, mano? É tipo isso, é tipo isso. Aquela marreta biônica que ele usava ali era um brinquedo que já existia há muitos anos, né? Ele colocou isso numa marreta biônica e o Chapolin tava usando. Mas era isso, o que tinha no estoque, o que dava pra usar, porque o que acontece? Chapolin e Chaves, eles não são programas que foram feitos pra ser sucesso. Eles eram sketches únicas. Acabou e passou. Tanto que o personagem do Seu Madruga no original chama Dom Ramon e a da Dona Florinda, né, da Florinda Mesa, chama Dona Florinda, é porque o que acontece? Essas sketches, cada capítulo tinha várias sketches, só que o nome dos atores sempre mantinha. Então, no próprio Chapolin, a mocinha sempre chama Florinda. As da Chiquinha, né, que é a atriz Maria Antonieta, sempre chama Maria Antonieta. Então, todos eles levavam os nomes. Então, Chaves também não era pra ser sucesso. Por isso, o Seu Madruga era Tom Ramon, Dona Florinda, isso. Só que acabou que, né, que sem querer, fez um grande sucesso e eles tiveram que ir repetindo aquilo, né? Quando faz sucesso, não tem como, você tem que repetir, né? Você tem que ter um bom número de audiência, você vê o que funciona, o que não funciona, e você acaba virando até escravo de si mesmo, né? Você tem que repetir aquilo pra continuar ali no ar. E aí, foi até o ponto que o Chaves engoliu as demais sketches ali do programa, que era da mesa quadrada ali ainda, e acabou ganhando um programa próprio, né? A Televisa, tem gente que acha que a Televisa é um canal, na verdade, ela é uma cadeia de canais. E aí, eles deram 3 horários ali pro Roberto, um foi pro Chaves, um foi pro Chapolin, e outro foi pra outro personagem. Esse programa que ele gravou, que é o Cidadão Gomes, não ganhou reprises depois. Então, muita gente não conhece ele. Mas esse Cidadão Gomes, ele era meio que um Don Quixote moderno, é assim que eles chamam ele. É um cara que sofreu um acidente de carro e ele não tem memória. Então ele também não tem muito vida ali. A vida dele é tentar ajudar as pessoas, só que ele é muito inconveniente. Essa é a história do Cidadão Gomes. Então foi uma série que durou pouco tempo, até porque bem no começo, quando eles estavam ali com Chaves, Chapolin e Cidadão Gomes, tinha um sketch que tinha uma arma, e aí não sei o que deu errado ali, que rasgou a mão do Roberto, e ele foi possibilitado de escrever. Nesse tempo que ele ficou, né, proibido de escrever, ele resolveu destacar, ficar só com Chaves e Chapolin mesmo, e foram exibidos algumas reprises ali, que eram reprises lá da mesa quadrada. Então tem muita história de Chaves que a gente vê da primeira temporada, de 73, que é reprise de 72. Então os primeiros episódios, os primeiros sketches de Chaves, a gente não tem acesso a ela, porque é na mesa quadrada e a Televisa, por algum motivo, nunca reprisou. Eu acho que é falta de interesse, porque eles têm coisa da década de... Aliás, eles têm 70, 71, eles já exibiram essa fase, e a fase de 72, que tem um comecinho de Chaves, eles nunca exibiram. Essa época que, quando ele machucou a mão, que o Chaves aparece com gesso no braço? Não, esse gesso no braço já foi uns anos depois. Ele levou um tombo num show lá na Venezuela, e aí ele teve que usar esse gesso aí no braço. Caramba, né, mano?
Que da hora, velho. É muito legal falar disso, do Chaves ser dos anos 70, porque tem muito episódio que a Televisa, por questão de... Eu acredito que é isso. Por falhas técnicas, a imagem não tá no padrão bom, ela resolveu arquivar. Então tem cerca de 40 episódios de Chaves ali que a Televisa não vendeu mais nos últimos 20, 30 anos. Mas se você comparar isso com as novelas aqui no Brasil, né, a Thaís vai saber disso, as novelas dos anos 70, 80, elas estão assim, quase todas perdidas. Você não tem quase nada. Então quando você compara, às vezes, a produção do Chaves e Chapolin com o do Brasil, você pode observar que às vezes Chaves e Chapolin vai ter mais qualidade do que aqui. Porque se você comparar, por exemplo, os Trapalhões, eles não tinham cenários como tinha no Chapolin, cada episódio um cenário diferente. Os Trapalhões tinham um fundo branco e às vezes tinha ali um banco pra simular que era uma praça, tinha um sofá, mas era tudo muito assim. Jô Soares. Tem até uma esquete do Chico Anísio, que é uma cena toda em branco, e aí chega o garçom e ele pergunta, cadê a mesa do jantar? O garçom fala, foi pra novela. Aí o sofá da sala de jantar foi pra novela. Que ele reclamava que ele não tinha esse auxílio aí, né, de valores. Mas assim, eu não sei também se é porque o México tá muito próximo dos Estados Unidos. Então, às vezes, a tecnologia chegou mais rápido por lá, né? A TV a cores chegou mais rápido por lá. Então, a gente tem até um acervo bom de Chaves e Chapolin quando você compara com novelas aqui no Brasil, né? Era muito caro você manter fitas. Muita coisa era pagado propositalmente, né? Pra você poder gravar coisas novas. Então, tem até um TCC esses dias aí que saiu, estão divulgando aí no Twitter, que eles faziam assim, eles pegavam as novelas e deixavam salvo só o primeiro episódio, o primeiro capítulo, o capítulo do meio e o capítulo final, só pra história mesmo. Porque eles pensavam, isso não vai ser reprisado, ninguém vai assistir isso de novo, né? E acaba que hoje muita gente procura, né? Nossa. Gente do céu. Mas eu acho assim, óbvio que tem uma quantidade que foi salva, mas isso dependia muito do sucesso. Sim, sim. Então você tem, por exemplo, o Rock Santeiro, as coisas pra trás, são coisas que ficaram guardadas, mas por causa do sucesso. Verdade. E daí o Viva repassa agora. E aí quando tá faltando algum episódio, o Viva fala nas redes sociais. É bizarro, vou falar um negócio agora, mas tem uma novela que tá passando agora, que é Viver a Vida, que eles não têm um capítulo. A novela é de 2009, tá? Caraca. Muito louco. Olha só, tem uma novela de 2011 que é Tititi, eles perderam também um capítulo. Eles conseguiram uma cópia com a Globo Portugal. E, salvo engano, Caraca, a Tititi mano. de 80, que é a original, eles perderam ela toda e conseguiram uma cópia também com outro país. E também teve Gente do um céu. monte de incêndio que rola Verdade. e tudo, e perde fisicamente as fitas e tudo. Mas essa é de 2009 pra 2010. E eles perderam o capítulo 30 e eles perderam uma fita do capítulo 30. Não foi o capítulo inteiro, então é um Deus, bloco inteiro que não tem. É muito doido isso. E eles passaram mesmo assim. Gente, que doideira. Eles passaram agora falando, não temos, não conseguimos achar, vamos passar mesmo assim. Foi mal aí, né? E tem até um projeto na Globo, né, que é o Fragmentos, na Globoplay. Fragmentos, Eles não têm a novela completa, mas eles deixam lá, né, pra quem quiser conferir, né, saber como é que Sim. foi. É muito bacana também. Não, é isso que eu ia comentar, porque eu vi essa semana esse lance do Fragmentos, eu achei bem interessante, cara. Muito, muito. É porque o que sustenta, ó, vamos falar a verdade, o que sustenta o Globoplay é novela. Sim. Aham. Não é nada demais, não são as séries que eles põem, o Good Doctor, não é nada disso que eles põem lá pra assistir. O que sustenta o Globoplay é novela. Exatamente. Então, eu imagino, e já me perguntaram, ouvinte do Novela já me perguntou se Chaves e Chapolin vai entrar no Globoplay. Pior que isso é verdade, porque acho que a Globo, ela tava em uma das negociações, né, pra esse momento agora, né? Ela passou no Multishow, né? Isso. Mas tem chance disso acontecer? Vocês acham ou não? Eu não sei. Então, eu espero que chegue, né? Porque o que aconteceu? Tinha alguns contratos vigentes ainda, e na época Chaves e Chapolin estavam no Multishow Play, né? Que não existe mais, que deu vida ao Globoplay. E esse contrato foi interrompido, né? Eu não sei se eles vão dar sequência a esse contrato, como é que vai funcionar, mas pra gente que é fã, seria muito bom, porque o Multishow tratou as séries muito bem. Assim, eles não tinham obrigação, eles podiam fazer igual vários canais fechados fizeram. Pega aquilo, passa fora de ordem, de qualquer maneira, que vai dar audiência. Mas não, eles pegaram, sentaram com fãs, perguntaram, vocês querem assistir com a imagem no formato original ou com a imagem esticada? Vocês querem que a gente redubla tudo pra ter uma dublagem padrão? Não, pelo amor de Deus, não. Ou a gente dubla episódios que faltam. E aí, tipo, eles tiveram tanto carinho com esse trabalho de dublagem que eles chamaram todo o elenco da dublagem clássica, coisa que o SBT não fez quando dublou episódios faltantes. O SBT nunca deu muita confiança pra Chaves. Então você tinha episódio ali, não sei se vocês vão lembrar, mas a Branca de Neve, por exemplo. Ah, não tem final. Não tem final. O Verdade. SBT
nunca se preocupou em comprar a última parte. Olha que doideira. Eu achei por muito tempo que eu não assisti o final porque eu tava fazendo uma outra coisa no dia seguinte. Somos dois, porque... E tem várias histórias que não tem final. Tem várias histórias. Por muito tempo. E aí eu fui ver a lenda urbana depois, quando o Orkut apareceu, as primeiras redes sociais foram sendo formadas. Não sei se vocês lembram, na época do Orkut tinha 500 mil comunidades com coisa, tipo... Tinha uma comunidade que era pipi... Tinha uma comunidade que era a negra de luva à mão. A negra de luva à mão, putz, caralho, velho. Meu, eram comunidades maravilhosas, tá? Comunidades Parangarico Tirimíhuaro, todas essas. E aí, uma dessas, eu não vou lembrar qual era, mas num grupo de discussão dessas comunidades com o nome do Chaves, tinha onde foi parar o episódio final do Branca de Neve. Eu falei, o quê? Não fui eu que não vi? E eu vou falar uma coisa pra vocês, eu vou falar uma curiosidade, que vocês vão pensar assim, como que a gente é inocente ou bobo, e como que o SBT tem a certeza que a gente é bobo. Vocês lembram de um episódio que a vila tá toda suja, tá toda porcalhada de barro, e aí a dona Florinda e a dona Clotilde querem que a vila seja reformulada, seja refeita a fachada, e o seu Barriga vai lá e compra a tinta e fala pro seu Madruga pintar. Vocês lembram disso, não lembram? Nossa, sim, de amarelo, sim, né? Sim. Isso. Aí vocês lembram. Que a camisa do seu Madruga fica suja por tipo 15 não, esse mil. é outro. Esse é outro. Na verdade, é um que eles querem que pintem o primeiro pátio da vila, que é o dobre a torneira. Vocês vão lembrar dessa frase. Do sim, leite de burra? Sim, que do tinha leite. também? Olha só que situação mais curiosa. Pensem bem, a gente tem a primeira parte do episódio, o seu Barriga quer que pinte o primeiro pátio da vila. Quando a gente vai assistir o segundo episódio, a gente tem o seu Madruga rebocolando gesso no segundo pátio. Não faz sentido nenhum, porque ele era pra estar no primeiro pátio. Ah, porque perdemos um no meio, né? Na verdade, não. Sabe o que o SBT fez? Tinha um episódio que tava pintando a vila, que são 2 partes, que é só o primeiro pátio. E tem outro episódio de outra temporada que é só com gesso. O SBT, como ele não tinha a parte final de pintando a vila e não tinha a primeira parte do gesso, ele uniu as duas de temporadas diferentes pra fingir que era uma continuação da outra. Eles são muito safados. Parabéns. E a gente não dava bola, né? A gente não nem dava percebia, bola. nem percebia. O episódio do Festival da Boa Vizinhança, o SBT foi safado 2 vezes. Primeiro, porque ele não comprou a parte final, dando a entender que o festival terminava em briga. E não é nada disso, ele não comprou a parte final. E o melhor é o seguinte... Sério que não termina em briga? Não termina naquela Não treta? termina. Termina em paz. Termina, sabe como? Termina falando de Jesus. O SBT não comprou o episódio. Não, é por isso, é por isso. E aí, olha que doideira. A segunda parte desse episódio, que o Chaves recita O Cão Arrependido, que o Kiko recita Mamãe Querida, que tem as aventuras do Jeca Valente, esse episódio, ele tem uma falha no áudio original em espanhol. E a imagem dele é um pouco mais desbotada. Por esse motivo, a Televisa resolveu não vender esse episódio nos últimos 20, 30 anos. Então, toda a América Latina desconhece esse episódio. Só que o SBT já tinha comprado a fita. Ele falou, o quê? Eu vou exibir assim mesmo. Então tem episódio que a Televisa não vendia e mesmo assim o SBT na calada ia lá e exibia. Então a gente sabe do Mamãe Querida por causa disso? Exatamente. Caraca, tem um episódio também... A gente fala, volta o cão arrependido pra 15 mil Essas coisas na nossa vida. Exato. E os mexicanos nem sabem do que a gente tá falando muitas vezes. Eles nem sabem. Pelo amor de Deus, a gente é muito privilegiado. Muito. Esse episódio que vocês mencionaram, da tinta, né, que o seu Madruga tá pintando as cadeiras e sem querer ele pinta a camisa dele e fica com a camisa manchada o resto da vida, é outro episódio também que a Televisa não vendia. Aquele episódio que tem a Pati Glória, quando a Glória chega na vila, ele não exibia também. Esse episódio da Pati Glória até é mais nítido. Você observa que tem muitas pintas pretas que piscam na tela ali bem no começo do episódio. Nossa, então a Televisa tem um controle, sabe? Tem um controle de qualidade, mas o SBT pensou, eu já tô com a fita aqui mesmo. Foda-se. Ninguém vai saber? Foda-se, taca esse negócio aí, deixa rodando aí. Já paguei, tá com a voz minha aí. Agora, comprar a parte que faltava, nada, né? Então tem vários episódios que faltava. Tem um também que veio o Carequinha comprar a vila, não tem a parte final. Meu Deus, é verdade. Não tem a parte final. Que os caras meio que boicotam, isso, né? Isso. Eu lembro do seu Madruga falando que ele não podia dever pra um cara que ele não conhece. Exatamente. Então o senhor fica devendo ao Carequinha. Isso.
Dever a um senhor a quem eu nem conheço. Bom, papi... A um estranho que nem sei que costumes tem. Isso jamais! Então? Há somente uma solução. Novo dono, aluguel novo. Aí o melhor é o seguinte, né? A dona Clotilde, com aquela paixão no Seu Madruga, fala, não, vamos fazer uma vaquinha, vamos ajudar o Seu Madruga a pagar a dívida. Aí o Chaves, não, é mais fácil sustentar um burro a pão de ló. Então, tipo assim... Nossa senhora, bicho. Era muito doideira, né? Muito doideira. Era o Seu Barriga, né? Ele descobria que tava com um problema no coração, ia resolver ali vender a vila pra poder viver em paz. O seu coração que é todo barriga. Tinha uma comunidade também no Orkut que era o Corpo do Benito. Verdade. Mamãe, querida, meu coração por ti bate como sinos de chocolate. Chiquinha, que você vai ver. Outra série, né, que eu lembro de não ter assistido o final, não sei se porque não passou ou porque tem esse lance, né, de não ter comprado, que é o do Alfaiate. Esse também não tem, verdade. Alfaiatezinho Valente. Isso, não tem a parte final também. Que acabava, acho que só no sequestro da Florinda, né, e ponto, né? Exatamente. E aí o Multishow pegou esses episódios que não tinham dublagem, chamou todo o elenco clássico e mandou dublar esses episódios. O Multishow fez um favor muito grande pros fãs, pra mim principalmente, porque assim, é diferente a gente ter acesso ao áudio original. É muito mágico a gente poder ouvir aquelas vozes, né? A voz do dublador do Seu Madruga, nossa, é clássico demais. O que eu já li, e eu tenho certeza que não é do mesmo jeito, é que a dublagem que foi feita pra gente, as músicas que colocaram, e tipo, eu mandei uma mensagem pro Cristiano falando, a gravação é qual hora? Aí ele me disse tal hora, e desde o minuto que eu falei, ok, beleza, eu estou na mente. Ai, caraca. Eu ouvi eu já li, eu não sei onde é que eu li, pode ser um boato, mas de que isso não existe na produção original. É, exatamente isso, e de né? que isso é só nosso. Então, o Chaves que existe na nossa vida, a nossa experiência com o Chaves, ela é única. Exatamente. E é um acerto muito grande, né? Porque você vê músicas ali que elas casam entre si perfeitamente, né? O que acontece é o seguinte, naquela época, nos anos 70, a gente não é hoje, né? Hoje, quando a Disney, por exemplo, ou a Netflix, ela lança um produto, ela é dublada em todos os países, e eles mandam uma faixa com o áudio do som normal, outro áudio com efeitos sonoros e outro áudio com a música. Na época do Chaves não era, né? Ou você deixa no mudo e refaz tudo, não tem como. Então, assim, quando a gente assiste, por exemplo, é até bacana essa comparação. Quando a gente assiste Pernalonga, não sei se vocês vão observar isso depois, se por acaso aparecer pra vocês. Quando o Pernalonga falava, a música mudava, porque eles também não tinham acesso ao áudio original. O áudio original separado. Separado por faixa, né? Era uma faixa só. Então eles tinham que cortar a música, aí entrava o dublador e pra completar aquele espaço, eles colocavam uma música diferente. E aí no Chaves, o que aconteceu? Eles refizeram tudo. Tinha alguns discos, né, americanos ali e tal. Eles pegavam esses discos e colocavam ali na trilha do Chaves. E perfeito, né? Parece que foi feito pra aquilo, né? Cara, é bizarro. Nossa, é bizarro. incrível isso, cara. Virou uma moda agora no Instagram falar que as pessoas fazem calistenia. Eu falei isso essa semana. Bicho. Ninguém falava isso. Bicho, eu não consigo ouvir uma pessoa falando que faz calistenia sem lembrar do professor linguiça, bicho. É impossível mesmo. Tem umas palavras, né, que é só ali, né? É tipo o suco de tamarindo, né? Nossa, não tem como. Eu tenho uma história com esse negócio de suco de tamarindo, cara. Porque desde pequeno escutando isso daí, né? Acho que todos nós aqui ouvindo isso. E só que eu nunca tive a oportunidade de tomar um suco de tamarindo, né? Aí teve uma vez que eu fui no supermercado com a minha esposa e eu vi um maguari de tamarindo. Eu falei, não. A minha esposa chama Tati, né? Eu falei, Tati, eu preciso comprar isso daqui. Eu preciso tomar isso daqui porque eu não faço nem ideia do gosto disso. Aí comprei, levei pra casa, fiz o suco, cara, com aquela nostalgia na cabeça, aquele sentimento. Horrível. É horrível. É horrível. Ele parece água suja. Exato. Isso foi o que aconteceu comigo com algodão doce. Eu lembro que eu criança, assistia Chaves, Chiquinha comendo com a boca boa. Nossa, eu falei, eu vou experimentar o tal do algodão doce. Nossa, eu lembro criança. Eu falei,
falei, eu vou comer na hora do Chaves. Quando eu comi aquele trem e eu senti aquele açúcar puro, eu falei, não acredito que vocês me enganaram. Vocês não fizeram isso comigo. Sabe quando você come aquele miojo Turma da Mônica e você pensa, o Maurício de Souza não vai querer meu mal. Esse miojo não tem câncer. Foi assim que eu comi o algodão doce. Até parece. Ele vendeu muito bem vendida a imagem da Mônica. Tem um menino que trabalha aqui, um brasileiro que trabalha aqui junto com a gente, e ele tem 27 anos, ou seja, tipo, ele tem muito menos que a gente. Ele chegou outro dia com 3 garrafinhas. E aí eu falei assim, o que é isso? Ele, é um refrigerante de tamarindo. Não é possível, Aí eu olhei e falei, não é possível que você trouxe isso. Ele, mano, eu vi um refrigerante de tamarindo, eu preciso tomar. Aí eu olhei e falei assim, por que você comprou um refrigerante de tamarindo? Por causa do Chaves. E aí a gente se olhou, eu falei, gente, não é possível, o menino tem 27 anos. Ele, ué, mas Chaves é parte da minha vida também. Aí eu falei, cara, é nesse nível. A gente abriu aquela porcaria e era um lixo. Cheirava mal, a gente deu um gole e jogou fora. Mas será que você não tomou água suja? Tem esse Pode risco. ser. Mas aí eu ainda falei assim, é suco de tamarindo com gosto de limão? Ou é suco de laranja que parece ser tamarindo, mas é de limão? Gente, e falando nisso, vocês estavam falando agora, né, do caso do refresco de tamarindo, né, que acaba que é o marketing infinito que o Chaves usou. Eu lembro muito que, assim, o melhor marketing que tem em Chaves, o melhor de todos, todo mundo até hoje quer ir pra Acapulco por causa daquela saga que todo mundo vai pra Acapulco. Vou para Acapulco tomar banho de mar. Vou para Acapulco tomar banho de mar. Aquele episódio, na verdade, é só o marketing, porque aquele hotel era da família Ascarga, que é dona da Televisa. É puro marketing. Olha Se você só, observar o episódio, o seu barriga chega, mostra pro Chaves e fala, olha, esse hotel é o hotel que eu sempre venho, todo ano eu venho nesse hotel, a comida desse restaurante é muito boa, eles sempre elogiam, e a gente não observa, né? Nossa, é só uma propaganda. É só uma propaganda. É uma publi, né? É uma publi. É uma publi. Meu, esse eu preciso falar que esse é o meu episódio favorito de Chaves. É muito bom mesmo, é muito bom. E os turistas americanos olhando aquilo, né, não entendendo nada. Não, gente, e assim, a dublagem que colocou que era no Guarujá. Sim, Isso, muito bem lembrado, exatamente. muito bem lembrado. O que aconteceu ali? Começaram a dublagem de Chaves, né, numa época que a dublagem estava começando no SBT, e a primeira parte dublaram como Acapulco. Só que Chaves chegou todo fora de ordem. Quando chegou a parte 2 e a parte 3, eles, na verdade, as pessoas contam 2 histórias. Uma história que eles falam é que o Silvio Santos chegou e falou, olha, a partir de agora, todas as produções vão se passar no Brasil. Eu não quero ninguém falando em México nas novelas e nem em produto nenhum. Meu Deus! Só que outras pessoas dizem que não era tanto exagero. Era só uma novela que o Silvio queria que tivesse essa adaptação. Então, quando chegava na novela, as pessoas estavam na cidade do México, elas falavam, tô aqui em São Paulo. Ela chegava em Guadalajara, tô aqui em Araraquara. Acapulco era Guarujá. O que, sinceramente, eu vou falar bem a real, eu falo com meus amigos mexicanos e o México é uma cópia do Brasil no hemisfério norte. Sim, sim. É total uma cópia do Brasil no hemisfério norte. Tem um amigo que me manda a foto e fala, você acha que isso é cidade do México ou é São Paulo? Aí eu falo, isso é São Paulo, com certeza. Tem um fofão dançando na rua, tipo uma carreta furacão, acende lá. Isso é cidade do México, Mentira. cara, isso é perto da minha casa. Misericórdia. Aí eu falo, você tá vendo? Deus. É exatamente o mesmo país. É exatamente. A dublagem do Chaves fez essa doideira, né? Eles adaptaram tudo. Eles pegaram Dom Ramon e transformaram Seu Madruga. E assim, tem algumas traduções que depois que passa um tempo, o pessoal fica meio pé da vida, que é mais fã. Então eu vou te dar um exemplo de uma, que é o seguinte, vocês se lembram daquela música Que Bonita Sua Roupa? Sim. No original, não é nada daquilo. É Que Bonita Vecindade. Ah, sério? É Que Bonita A Vecindade. Vencidade. Que é a vila ali, né? Ele canta aquilo. Eu já ouvi uma história que eu não sei muito bem até que ponto ela é real, que é o seguinte, dizem as más línguas que a pessoa que estava fazendo as traduções da música pensou, pra que eu vou colocar aqui uma música que vai falar o nome dos personagens, que vai só traduzir, se eu posso colocar uma coisa que eu tô escrevendo, e isso é meu, e eu posso lucrar com isso. Não sei até que ponto é real, não sei até que ponto é real. Mas se você pegar, ele não fala muito os nomes dos personagens ali. Ele não fala Dona Florinda, ele não fala nomes que são do original. E ele fala Que Bonita Sua Roupa, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas aí, eu não sei até que ponto isso é real, isso não é. Até porque depois, quando
foi lançado o disco do Chaves, eu acho que talvez por contrato, eles colocaram o nome do Roberto Gomes Bolanes como compositor de todas as músicas, até daquelas que ele não escreveu, porque não tem como o Roberto Gomes Bolanes escrever a música do Seu Madruga. Vocês lembram mais ou menos, né? Seu Madruga se perturba, pisa em cima do chapéu, não tem como ele escrever aquilo. Essa música é excelente, gente. É excelente. As músicas são muito boas. É mais rapidinha, né? Ela é mais rapidinha. Tinha várias, tinha do Kiko. Eu só fazendo um adendo, cara. Eu não sei se vocês conhecem, eu também não sei se é do gosto de vocês, mas tem uma banda que chama, acho que Netos da Dona Neves. Nossa, muito bons, muito bons. É uma banda de punk, ô Thaís, que eles transformaram em punk rock todas as músicas do Chaves. Não, pelo amor de Deus, eu preciso ouvir isso. É excelente. Essa do Seu Madruga é a melhor, mano. Sim, nossa, é perfeito, é perfeito. Seu Madruga se perturba, pisa em cima do chapéu quando ouve falar em aluguel. Seu Madruga fica louco, seu Madruga se atrapalha quando o Kiko chama ele de gentalha. Mas seu Madruga é boa gente, assim vive contente sem na vida perder a fé. Quem sabe um dia, de repente, seu Madruga simplesmente ganha na loteca como ele quer. E aí, seu Madruga, o milionário, agora quebrou o galho de toda a população. Deu casa pra todo mundo, porque então falou mais fundo o que ele tem no coração. Hey, oh, let's go. Hey, oh, let's go. Hey, oh, let's go. Hey, oh, let's go. Só não te dou outra porque minha vozinha curtia punk rock. Eu preciso ouvir isso. Por favor, me manda o link. Mano, é excelente, cara. É incrível, cara. Esse lance que você falou da dublagem do Brasil, eu acho que é quase que unânime entre todos os dubladores, assim, que você acaba vendo alguma entrevista, alguma coisa assim, que o trabalho, né, de dublagem, de localização que o Gastaldi começou e que é a dublagem original, é um dos melhores trabalhos, né, da dublagem brasileira, né? É muito louco isso. A dublagem brasileira e a dublagem italiana, elas têm esse destaque, né, muito grande, né? A dublagem italiana do Chaves também é muito boa. Fiz um vídeo sobre isso também no Instagram. Deve ser muito legal ver isso. Nossa, muito. Eles fizeram adaptações de nomes igual o Brasil fez também, sabe? Então, assim, é muito bacana. E é isso, né? A nossa dublagem, ela é única. Ela tem uma coisa da versão brasileira, né? Ela só não traduz... Porque, assim, tem pessoas que eu trabalho, que eu conheço, que falam assim, eu assisto legendado, porque legendado é muito bom, porque não muda o original. Só que, às vezes, a pessoa que fala isso, ela não tem a cultura de compreender o original. Então, assim, uma coisa, por exemplo, que a gente compara, nada a ver uma coisa com a outra, mas tem aquele filme Madagascar. Isso eu fiquei sabendo que eu tenho um projeto na página que eu converso com dubladores além de Chaves. E eu entrevistei o dublador da zebra. Tem uma cena que a zebra chega numa festa e tá vários lêmures com os olhos arregalados assim e tá tocando tipo um eletro, né? A zebra olha pra todo mundo e fala assim, nossa, pena que eu não trouxe a minha chips. Só que chips é uma gíria em Nova York pra bala. E quando você pega isso e traduz pro português como batatinha, perde totalmente sentido. E quando a gente assiste esse inglês e escuta chips... Traduziram pra batatinha? Na verdade, eles traduziram pra bala. Foi exibido no cinema. A justiça mandou redublar. Nossa! Porque tava fazendo apologia. Não era bacana. Acontece muito isso. Aí toca Michael Douglas, imagina, deve tocar o Michael Douglas no fundo. Então, assim, a dublagem nossa tem isso, né? De adaptar essas coisas que talvez não fazem sentido pra gente, não tem tanta graça. Tem, às vezes, piada, eu, Patroa, as Crianças, citam artistas que a gente nem sabe quem é. Hoje, com a internet, é mais fácil, né? Mas sempre tem isso, né? A gente não sabe nem do que é que tá falando, a gente não sabe o que é. Tem muita piada de Todo Mundo Odeia o Chris que a gente só fica sabendo depois com a internet, né? Quando viraliza e alguém explica. E a versão brasileira tem esse papel, né? Que é muito importante, que é de fazer mesmo a versão brasileira. Eu acho assim, o Chaves no original, ele tem uma voz mais fina. E o Gastaldi, que é o dublador, ele tem um tom de voz mais irônico, né? Não é infantaloide. É assim, é uma pegada que só o Brasil tem mesmo. Eu acho que a dublagem nossa deu muito certo. Podia dar tudo errado, mas deu muito certo. Tesoro, por favor. Recuerda que estamos en un hotel de categoría, no en la casa de Don Ramón. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a... Digo, ¿por qué comparar un hotel tan hermoso y bonito como este con mi humilde casita que es pobre y fea? ¿No? Digo, es lo mismo como si comparáramos a Sofía Loren con usted. ¿Qué? Digo. ¿Qué tiene Sofía Loren que no tenga yo? Bueno, yo le digo. ¿Usted? Sí, Sofía Loren tiene publicidad. Publicidad, eso es todo. Tesoro, por favor.
Lembre-se que estamos num hotel de categoria, não na casa do seu Madruga. Epa, o que foi? Digo, por que comparar um hotel tão fino e bonito como este com minha pobre casinha que é tão humilde e feia? Seria o mesmo que compararmos a Maitê Proença com a senhora. O quê? Digo. O que a Maitê Proença tem que eu não tenho? Eu lhe digo. O senhor? Sim, Maitê Proença tem publicidade. Publicidade, é só isso. E é curioso, cara, que é uma parada que fica tão gravada na cabeça da gente que, por exemplo, eu não consigo ouvir... Eu acho que é a Cecília, que foi a dubladora da Chiquinha por mais tempo. Cara, eu ouço ela dublando outros papéis, é só a Chiquinha que vem na minha cabeça, entendeu? Exatamente. Cara, é uma parada que é muito da hora isso. Muito. Os da dubladores não gostam tanto, né? Porque eles ficam presos naquele papel pra sempre, né? Eles não curtem muito isso, mas pra gente não tem como. A gente escuta a voz do Carlos Seidel, que é o Seu Madruga, a gente fala, é o Seu Madruga. Tem como. Porque é a voz do cara, né? Não tem jeito. E é muito marcante. De fato. Muito marcante. E outro, o Seu Madruga é o personagem, pelo menos pra mim, ele é um dos melhores personagens que tem na série, Com certeza. né? Com né? certeza. E até fora da série, né? Ele é muito real, né? A gente sempre vê ali um pai, um tio, um vizinho, né? É aquela pessoa que tá ali tentando dar o máximo dele e que deve as contas, mas tá ali. E é uma sacanagem que a dona Florinda, né, sempre batia na questão que ele era um vagabundo, mas ele é o cara que mais trabalhava ali, velho. Exatamente. É o que teve mais empregos, Exatamente. velho. Mas tem um episódio de Chaves que me pegava um pouco assim comigo, que era exatamente um que o Seu Barriga despejava. Gente, eu tô lembrando disso também, uma coisa bacana. Por que o Seu Madruga devia exatamente 14 meses de aluguel? Teve um tempo aqui no Brasil, quando você devia 3 meses, você já podia ser despejado. Hoje em dia não tem muito isso. Mas lá no México tinha isso, tinha 1 ano e meio. Você podia dever ali até 1 ano e meio, 1 ano e meio era assim, acabou. Você vai ter que ser despejado. Então por isso que o Seu Barriga enfatizava. Você já me deve 14 meses de aluguel. No próximo mês, você não vai ficar aqui mais. E era isso que aconteceu. Se vocês lembrarem bem no episódio do despejo do Senhor Madruga, é isso. Completam 15 meses e ele tem que sair. E aí o Seu Madruga fala, mas você vai me mandar embora em vez de fazer uma festa? Completamos 15, né? Então é isso que acontece, né? Com o coitado do Seu Madruga. É completado ali os seus 15 meses e não tem jeito, ele tem que ir embora. E eu lembro muito que os Girafales comentam na sala, né? Ele fala assim com a dona Florinda, mas ele também não trabalha, né? Não sei o quê. E a dona Florinda fala, coitado, ele tenta, mas ele fracassa em tudo. Eu senti muito pesar na dona Florinda, coitada. E é nessa hora que eles lembram dele trabalhando ali como boxeador também, né? Triste demais. Nossa, tem aquela nuvem que vem da lembrança dele como boxeador. Sim. O Chaves, né? Imaginando ele derrubando os pinos. Exatamente. O melhor de tudo, desse episódio, tem uma coisa assim que eu não consigo entender como que isso passou, porque assim, eu trabalho hoje numa agência de publicidade e você vê que às vezes uma imagem, ela passa na mão de 10 pessoas. Eu acho que um episódio de qualquer coisa deve passar na mão de 10 pessoas. Tem uma cena que eles estão vendo as fotos e quando dá um zoom na foto, aparece a cena do episódio. Eles dão o zoom no álbum de fotografia e a cena que tem é do Seu Madruga tirando foto. Como assim, gente? Quem tirou a foto do Seu Madruga tirando foto? Eu não sei se vocês lembram disso. Que o Seu Madruga tá com aquela câmera que cai do chão toda hora que quebra. Isso. Só que assim, como que é a foto do cara tirando foto? Porque não fizeram um ângulo dele tirando a foto da Chiquinha? É coisa muito trash. É esse episódio que mostra a chegada do Chaves criança na vila? Isso. Verdade. Com a trouxinha. Aí a Chiquinha fala, você lembra, Chaves, que meu pai te deu um sapato? Ele fala, lembro, tô com isso até hoje. E tem uma coisa que é bacana, que é o seguinte, né? Eu não lembro agora ao certo em qual jornal que o X-Espírito chegou a dar essa entrevista, que alguém fala assim, mas a gente percebe que o seu programa não evoluiu muito tecnicamente em certos aspectos. Ele fala, mas tem que ser assim. A bola que... Sabe aquelas bolas que eles amarravam lá os condenados no episódio do Chapolin? Sim. São de isopor, claro. E por esse motivo elas quicam, né? O Roberto na entrevista, ele fala, as bolas têm que quicar, tem que mostrar que é isopor. A gente tem que fazer uma coisa assim, porque é assim que funciona a televisão. Tem um ponto que ele tem que ser também tosco. Ele não pode também ser perfeito, né? O aerolito. Verdade, aerolito. Do céu. Mas, a gente até no episódio de novelas, a gente tava brincando com relação ao... Como aqui do
Chapolin na Mulheres de Areia, né? Ai. Mas, cara, se você pensar, aquela tinta que ele pinta a parede, que é o verniz invisibilizador. Ah, meu Deus do céu. Bem lembrado. Gente, eu quando era criança, eu ficava pensando, caralho, velho, que parada louca, Aquilo mano. era alto da tecnologia, né? Tava começando o chroma key e eles super investindo naquilo, né? Uma coisa que podia dar muito errado. Assim, hoje a gente observa, né? Que é tosco pra caramba ver o seu barriga e o Nhonho junto e você vê que claramente o cara não tava ali. Mas naquela época, na televisãozinha de tubo, em 1970, aquilo era revolucionário, né? Lembra daquele episódio do M de Montito, O de Montito, N de Montito, que tem um sofá que voa. Sim, verdade. Que tudo sai voando da casa. É o extrato de energia volátil, né? Exatamente. Exatamente. Tudo sai voando da casa, muito bom, cara. Muito bom. Cara, é incrível isso. O Bolanhos, acho que nesse aspecto, de fato, ele é super entusiasta de tecnologia, porque, mano... Na verdade, nem era ele. Ele tinha um diretor, que era o Henrique Segoviano, tá vivo hoje ainda, mas o cara, assim, adorava fazer coisa diferente. Então o chroma key foi muito a aposta dele, sabe? Essas coisas que dava pra poder inovar, que dava pra fazer diferente. A gente vê em Chapolin, tem ângulos diferentes, né? Aquele episódio do Abominável Homem das Neves, tem uma direção super Nossa, bacana. aquilo dava medo. Aquilo dava medo, tá? Eu tinha medo dos sleeping bags. É o Abomineve, Homem das Exatamente. Das naves, exato. Então ele tem uma direção super bacana. Quando o Henrique saiu do programa, a direção deu uma caída boa também, porque o Roberto não era tão bom diretor quanto o Henrique era. E falando nisso, a única coisa que me pega muito no Roberto, no Chespirito, é aquilo, né, cara? Muitas pessoas que são gênios, né? Eu falo que o cara é gênio porque ele pintava e pintava muito bem, escrevia música, escrevia, né, claro, muito bem, interpretava muito bem, o cara sapateava, fazia filme. Então, se você conseguisse dar bem em tudo, você tem que ser muito bom. Mas uma coisa que é ruim também é a autoconfiança, né? Porque eu acho que ele tinha tanta certeza que ele era bom escritor, que ele era o único que escrevia no programa dele. Na verdade, assim, 90% de tudo ele que escrevia. E tinha muito remake, tem muito episódio que foi regravado, porque ele que escrevia. É. Então, muita coisa que a gente acha hoje, que nossa, aquele episódio é muito bom, na verdade já foi tema de algum filme dele. Então, por exemplo, aquele episódio do Satanás, a premissa, a sinopse dele era de um filme que o Roberto escreveu, chamado Arrimadre. Ele pegou a ideia do Satanás e jogou ali dentro. Tem aquela música Taca La Petaca, ele já tinha pegado antes de um filme que ele escreveu para aquela dupla, Viruta e Capolina, então ele reaproveitava muita coisa dele. Então o irmão dele que escreve muito bem, que é o Francisco, faleceu, mas ele escreveu alguns episódios de Chaves. Ele escreveu aquele episódio da Lanche Rose, que o Chaves tem um ataque de tanto comer, sanduíche no restaurante, que é muito bom também. Sim. Do sanduíche de chroma key gigante, né? Me passa a mostarda. Isso. O sanduíche gigante é aquele dos bolos. Muito bom. Dos bolos que tem que entregar um pra cada pessoa diferente. Isso. É uma pena, né? Tem até uma entrevista do Roberto lá nos anos 70 que perguntam pra ele assim: qual programa bom hoje na TV mexicana? Ele fala: são os meus. E porque eu escrevo. Então, tipo, ele meio que sabia, mano, né? Que ele era o gênio, sabe? Tinha uma coisa disso, né? As pessoas têm disso, né? O Chico Anísio tinha muito disso também. Quando começou a TV Pirata, ele falava: isso é um absurdo. Esse tipo de humor não pode ter. O humor tem que ter claque. O humor tem que ser uma piada que tem bordão. Ele falava: não pode ter um programa na TV Globo que a minha empregada não compreende. Ele era cheio das neuras, né? E aí meio que ele pegou os roteiros da TV Pirata e meio que reescreveu tudo. Colocou numa caixa, entregou com um bilhete escrito: tem hora que é necessário chamar profissional. Caraca, nossa, gente. Louco, velho. É o mal dos gênios, né? Ter certeza que é gênio. Nossa, gente. Eu tava lendo uma parada, agora não sei se é verídico, né? Que até mesmo por essa questão do perfeccionismo, né? Do Bolanhos, que ele basicamente ele não permitia o improviso ali dentro da gravação, né? Exatamente. Que era tudo milimetricamente calculado ali, né? Pois é, não podia improvisar. Se você quisesse improvisar, tinha que avisar na hora do ensaio. Não tinha como. Os únicos improvisos que passaram por ali era do Ramon Valdez, o Seu Madruga. É quase discreto. Tem um episódio da Chirimoia, não sei se vocês vão lembrar. O Seu Madruga bate a porta, aí cai a maçaneta. Aí ele volta pra buscar a maçaneta. É o mínimo do improviso. Não podia improvisar. Ele não gostava que mexesse ali no texto dele. Que doideira, mano. E tinha uma coisa lá no programa do Chaves, que é o seguinte: lá no México, as novelas, quando você compara com as novelas brasileiras,
antigamente, eu não sei agora, mas as novelas da Globo eram assim, né? Começavam na Grécia, começavam com muita externa. Sim, as do Manuel Carlos. Sempre assim. Já quando você vê as novelas mexicanas, elas quase não têm externas. É tudo estúdio. Então elas são produzidas igual, assim, fábrica de móveis. São super, assim, rápido. Eles usavam ponto eletrônico e o diretor vai falando as falas e o ator, na hora da cena, descobre o que ele tem que fazer e faz. No Chaves não tinha ponto eletrônico, porque o Chespirito achava que aquilo deixava as coisas quadradas. Era um programa, era um dos raros no México que não tinha ponto eletrônico. Era um programa que era com um cara que não deixava você improvisar, mesmo sendo com comédia. Então era um programa que tinha um ritmo bem pesado, né? Você ficar o dia inteiro gravando ali. Era um programa semanal, mas pra poder entregar um conteúdo bom é difícil num momento ali que tudo era muito caro, né? Mas tinha um negócio, sabe que eu lembrei agora que você falou que tinha regravação e tinha um monte de coisa que ele reaproveitava? Depois que o Seu Madruga saiu, são vários os episódios que são a mesma história, só que com a Dona Neves. Na verdade, olha que doideira, tem um crítico de televisão que em 1972 ele já reclamava que o Chespirito reaproveitava roteiros. Então ele sempre fez isso. Sempre. Ele sempre reaproveitou. Então a gente tem episódio ali do Banho do Chaves. Esse Banho do Chaves, na fase clássica dos anos 70, só na fase clássica, ele deve ter 5 versões diferentes. Então, assim, tudo bem que todo mundo toma banho todo dia, né? Mas não a força, igual o Chaves. É verdade. Algumas coisas até mudavam, né? Às vezes mudava o personagem, mudava tudo. E o que aconteceu? O SBT percebeu que tinham episódios regravados, muito parecidos, né? E resolveu arquivar alguns episódios. Então 40% dos episódios de Chaves que tinham dublagem foram arquivados para deixar apenas uma versão no ar. Nossa. 40%? 40%. Esse que você falou dos bolos do sanduíche gigante lá no restaurante da Dona Florinda, tem exatamente um desses, só que na vila, com gente que vem e eles têm que dar diferentes coisas. Lembra que a Chiquinha escreve na parede até que tem que fazer? Não, mas é diferente. Na verdade, esse dos bolos que eles sonham, que eles vão no restaurante, tem essa questão do bolo, eu acho que, na verdade, no crédito tá escrito que quem escreveu foi o Roberto Gomes Bolanhos. Eu acredito que não foi. Eu acho que o roteiro não tem a pegada dele. Tem a pegada do Francisco, do irmão dele. E talvez o crédito esteja errado, porque às vezes a abertura foi copiada e colada, alguma coisa do tipo. Mas esse episódio da Pati Glória, que eles escrevem na parede lá, né? Bolo, morreu. Pastel. Esse episódio, ele tem 4 versões. E essas 4 versões, 4 atrizes diferentes fazem a Glória e 4 atrizes diferentes fazem a Pati. Meu Deus, gente. O SBT tem 3 versões e exibia só uma, por causa dessa política deles de não exibirem a mesma história em episódio diferente. E desses aí, eu acho que tem até um de dublagem diferente, não é? Não sei se é uma dublagem mais antiga, que ela até tem mais eco, a voz da Chiquinha também é bem diferente. Sim. Esse episódio ele foi dublado, eu acho que a primeira versão ela tem 2 dublagens. Não sei por que também alguns episódios de Chaves foram dublados 2, 3 vezes. Não sei te falar o porquê. O que acontece algumas vezes é o seguinte: a Sandra Mara Azevedo dublou a Chiquinha, ela foi pra Itália e a Cecília Lemes acabou dublando a Chiquinha no lugar dela. Muita gente não observa que as vozes da Chiquinha são diferentes, mas são. E acabou que a Cecília dublou o mesmo tanto de episódio que a Sandra Mara dublou. Eu acho que a Sandra Mara deve ter dublado 4 episódios a mais. Só que, contando que a Cecília redublou episódios que a Sandra Mara fez, contando que o SBT arquivou a maioria dos episódios que a Sandra Mara dublou, e contando que a Cecília dublou DVD, que a Sandra não dublou, ela dublou o Clube do Chaves, que a Sandra Mara não dublou, a Cecília tem uma fama maior que a Sandra Mara. Então, acontece muito isso também, né, dos dubladores, alguns serem mais conhecidos do que outros por essa questão também. Mas tem 2 dubladoras de Chiquinha, muita gente não sabe disso. Eu fui descobrir bem depois de velho já, que eram 2. A gente demora pra perceber, porque tem tons muito iguais. Hoje em dia, adulto, eu observo que pra mim são interpretações muito diferentes, mas na época passou batido. Sim, caramba. E você entrevistou já quantos dubladores do original? Olha, do Chaves, eu cheguei a entrevistar a Cecília, a Sandra, né, as 2 Chiquinhas, e o Carlos Saido, que é o Seu Madruga. O Nelson Machado, eu ainda não consegui, mas eu acredito que é porque ele não é muito fã de Chaves. Ele acha que ele já falou tudo. Ele acha que ele já falou tudo sobre Chaves. Ele não tá afim de falar sobre Chaves mais. Eu já mandei mensagem pra ele e falei, olha, a gente pode conversar sem ser Chaves. Ele não me respondeu ainda. E é engraçado, né? Quando eu fui entrevistar o Carlos Saido, que é o Seu Madruga, eu falei, olha, vamos ver aqui mais ou menos uma pauta, né? Ele falou assim, olha, posso te fazer um pedido? Eu falei, claro, pode fazer o pedido. Ele falou, eu só não queria falar de Seu Madruga. Eu falei, mas assim me quebra. Como é que...
Como é que a gente tivesse numa página de Chaves, a gente tá ali. Eu falei com ele, mas tem que assistir um pouquinho, por favor. Aí eu consegui ainda umas palavras. Não, eu já falei tudo que eu tinha que falar, que não sei o quê. Falei, não, pelo amor de Deus, fala um pouco do Seu Madruga. Mas assim, acaba que é chato por isso. Eles acreditam que ficam muito marcados por coisas que eles deviam ser mais destacados, né? O caso do Nelson Machado. Sim, sim. Ele dublou Robin Williams, Jerry Lewis. Ele cita lá desenhos que ele... Dark Duck. Ele cita coisas que ele gosta e que ninguém pergunta e só fica de Chaves. É chato pra ele também, porque hoje em dia as pessoas não sabem abordar as outras. Eu observo muito isso. Então tem gente que chega pra ele e fala, imita o que? Vocês querem matar o cara. Ah, não. Você mata o maluco, O velho. cara tem quase 80 anos de idade. Você chega pro cara e pede pra ele imitar a voz que é dele, o cara vai ficar muito revoltado. E ele dublou o Kiko com 30 anos, né? Se passaram 40. É muito difícil, né? É muito diferente. Ah, eu também cheguei a entrevistar a Marta Volpiani, da Dona Florinda. O único vivo, né, que eu não consegui conversar, bater um papo, uma entrevista rápida, foi o Nelson Machado. Vou conseguir ainda. Caramba, cara, que da hora, velho. Mamãe, querida, meu coração por ti bate como caroço de abacate. Meninos, Vocês têm algum episódio, assim, preferido? Que vocês lembram, assim, que gostava muito e que, cara, toda vez que você assiste, vem aquele sentimento de novo? Ah, o meu... Eu ficava entre a Festa da Boa Vizinhança e Acapulco. Eu ficava, sabe, quando vem a abertura, e eu ficava assim, Acapulco ou Festa da Boa Vizinhança? Acapulco ou Festa da Boa Vizinhança? Porque era completamente aleatório o que vinha, Totalmente aleatório. Você nem sabia se ia ser a continuação do de ontem. Acho que em terceiro lugar ficava o do Hector Bonilha. Ah, esse do Hector Bonilha também não tem a primeira parte, detalhe, né? Tem duas? São duas partes, e quando começa a parte 2, ela começa meio que uma introdução, né? De resumo da primeira parte, tem essa questão. E aí... Ah, delas vendo o Hector Bonilha na TV, né? Tem uma cópia desse episódio em espanhol. O cara gravou, eu não lembro agora se foi de Porto Rico, um fã de Porto Rico gravou uma exibição dos anos 90. Lá no Porto Rico deve ter feito igual no SBT, né? Não podia exibir, exibiram. E aí é aquilo. Os episódios de Chaves, a Televisa arquivou por dois motivos. Ou por falhas técnicas, ou por questões políticas. Há um boato, eu não sei até que ponto esse boato é verdade, que o Hector Bonilha foi vetado da Televisa por questões políticas. Então todo o material que tinha Hector Bonilha era pra ser arquivado. Então, talvez o estagiário viu a parte 1 e arquivou e esqueceu da parte 2. Parece que é isso. E vendeu. Tanto que tem uma novela que o SBT reprisou 3 vezes, eu acho, que é Viviana em Busca do Amor, que era com Hector Bonilha, que era a novela que estava no ar quando o Hector Bonilha foi na Vila do Chaves, e essa novela sumiu do mapa. Meu Deus, quero Te Perdoo. Exatamente. Sério? Exatamente. Cara. E tipo, você não vê nada do Hector Bonilha mais da Televisa. Nada, talvez por essa questão, porque ele foi mesmo ali bloqueado da história da Televisa. Gente do céu, cara. Eu sabia que ele era um ator de verdade, mas... É um ator muito bom. E você? O meu episódio, que eu amo, na verdade, são episódios que eu tinha em VHS. Então, além de eu assistir muito no SBT, eu assistia no meu VHS, que eram 2 episódios que tinham partes faltantes. Era aquele da Venda da Vila, que é a primeira parte, né, que o Seu Barriga quer vender a vila, e outro episódio que tem 3 partes. A primeira parte não tem cópia nenhuma dela no mundo inteiro, acredito que por falhas técnicas. O SBT dublou apenas a parte 2, a parte 3 chegou no SBT só em 2014, que era vocês devem lembrar, que as crianças brincam de toureiros ali no pátio da vila. Nossa, sim, com um carrinho. Isso, e aí o Kiko se assusta com o touro. A Dona Florinda abraça o Seu Madruga no medo. O professor vê a cena, não entende nada e resolve que ele vai matar o Seu Madruga, desafia ele. Te espero amanhã com seus padrinhos. Era muito bom esse episódio também. Deus. Muito bom. Dos meus, cara. O que eu tenho, assim, dos tops, assim, que eu lembro é o aniversário do Seu Madruga. Muito bom, verdade. Sim, bom. Do Sente-se Mal. Sente-se Mal. Eu não consigo, às vezes, conversar com um amigo meu e ele não tá passando muito bem. Eu tenho que perguntar exatamente isso. Sabe? Sente-se mal. Cara, é muito bom. E assim, a imagem dele no espelho mexendo, né? Tipo, do chroma key. Sim, terrível. Acho que foi mês passado que eu fui na exposição do Chaves, que tá em Campinas, e lá tem um espelho com a imagenzinha da caveira. Aí eu tive que tirar uma foto. Ali, sabe? É muito bom aquilo, cara, é muito bom. Mal. É muito bom. Obrigada. A melhor parte desse episódio é aquela, né, que o Chaves escuta mais ou menos a conversa, né, não entende nada com nada. Aí a Chiquinha fala que vai comprar uma caixa de bombom, ele só escuta a caixa, aí ele fala, já compraram o caixão. Aí a Dona Florinda,
vou comprar as velas. Chaves fala, já compraram as velas. E ele chega pro Seu Madruga e fala, né? O senhor não vai morrer. Vou matar o senhor. Vou matar o senhor. É o melhor. Muito bom, é uma comédia muito boa. Mas eu preciso de um homem valente e decidido que mate esses frangos. Eu mato ele. Você o mata? Claro. Bem, mas tem que matá-lo com muito cuidado, hein? Pra que não sofra muito. Pode deixar comigo. Tá bom. O senhor não vai morrer. Como? Vão matar o senhor. Quem vai me matar? Kiko. Um outro do Chaves também que eu rachava de rir era o episódio do filme de terror da Chiquinha. Nossa, muito bom. Eles vão pra casa do caixote. Exato. Que o Chaves, ele começa a ter os piripaque dele, né? E esse episódio, ele é muito bom e a gente não observa que ele não tem o Seu Madruga. Ele não tem. Tudo que é dentro da casa. A maior parte dos que são dentro da casa da Dona Florinda não tem ele. Mas nesse episódio, ele tava no elenco normal. Por algum motivo... Poucos que tem ele dentro da casa da Dona Florinda é um que é aquele que eles vão ver desenhos e que eles desenham coisas e o Kiko e o Chaves e a Chiquinha desenham coisas e o professor vai ver, né? Que é aquele xadrez para principiantes, bom, o sanduíche de ovo. Verdade. A máquina de escrever de uma letra só. Verdade. Mas esse episódio do filme de terror, a primeira versão dele é com o Seu Madruga e sem a Chiquinha. Nossa! Ah, é? E depois eles regravaram ele com a Chiquinha e sem o Seu Madruga. Porque, cara, com a Chiquinha funciona... Eu não consigo imaginar esse episódio sem a Chiquinha. Tem um episódio muito bom também, que não tem o Seu Madruga, e a gente não observa também, que é o mesmo caso. A primeira versão era com o Seu Madruga e sem Chiquinha. A segunda versão é com Chiquinha e sem o Seu Madruga, que é aquele que o Kiko fica doente. Lembram desse? Ah, sim. Esse também não tem o Seu Madruga. Sim. Que vai testar o reflexo do Kiko. Isso. No original, no primeiro tinha. E aquele do choque, que eles ficam chacoalhando do choque, que eles seguram o fiozinho e eles ficam chacoalhando por causa do choque. Muito nonsense. Ai, caramba. Eu tenho que falar que eu fiz isso com meus amigos de faculdade, tá? A gente fez isso. O quê? De fazer a corrente? Exato. Mas pra testar se de fato ia acontecer? Óbvio que não acontece daquele jeito, né? Mas a gente testou falando... A gente falou, vamos fazer uma corrente assim e tal. E daí alguém falou que nem no Chaves. Óbvio. Meu Deus. Mas a gente tinha uma pia na faculdade que era de inox. E aí a gente pegou, eles tinham um isqueiro. E aí eles abriram o isqueiro. E aí tinha um pedaço do isqueiro lá que era um isqueiro elétrico, sem a pedrinha. E aí eles pegaram um motorzinho ali que fazia, sei lá, dava choque. E aí eles deram um choque na pia. E aí uma outra pessoa tava no outro lado na pia. E aí a gente fechava a corrente. E a gente queria saber se continuava indo. Entendeu? Isso foi um passo de vocês pegarem aquela receita da Chiquinha com 3 pelos de gato preto pra ficar invisível, né? Hora de rir, se não... E aí o Chaves não consegue o pelo de gato, arranha ele todo, né? Fala, Chiquinha, vai fazer falta? Não, é só pra dar um sabor. Aí o Kiko toma aquele negócio horrível, ele, o pelo era pra dar o sabor, né? Tava fazendo falta. Era muito bom esse episódio também. Mas, deu semi-certo, tá? Deu semi-certo. Quase fechou a corrente. Chegou no final, não continuou indo. Mas a pessoa que fez o choque na pia, que não tava com a mão na pia, sentiu o choque. Deve ter faltado os revolvíveis, Os revolvíveis do Kiko, exato. Que era outro nome de comunidade no Orkut. Os revolvíveis do Kiko. E o pé de mais um? Verdade. Verdade. Esse é um dos episódios que tá no meu top, cara. Porque a atuação do Kiko explicando que o gato tava ali, todo espatifado. O gato ou o Kiko é uma coisa que a gente usa aqui direto. Porque daí a gente fica, tipo, o tempo todo assim, a gente vai numa palestra, alguma coisa assim, alguém fica perguntando desse jeito, a gente se olha assim e fala, e esse momento gato ou Kiko? Ô, gente, mas o pior de tudo é que tem pessoas, assim, quando você vai vivendo mais e cada vez mais em convívio com outras, que são assim, é muito louco, né? Você fica, cara, não é possível que tenha alguém que é assim. Não é possível que tenha alguém que vai me perguntar. E como eu disse,
E como é Nossa. que é? E como é que eu disse? Não, mas isso eu faço de propósito. Não, eu tinha uma colega de trabalho que ela trocava as palavras igual o Seu Madruga faz com sua barriga. Só que o Seu Madruga acho que fazia de propósito, né? Nossa, ela sempre trocava as palavras. E eu não aguentava, eu ria, né? Ela falava, você tá rindo de quê? Eu falei, tá igual o Seu Madruga. Não consigo, não tem como. Ela falava uma coisa, nossa, é muito doido isso, é muito doido. Infelizmente, essas pessoas existem por aí. Existem. Várias Donas Florindas, vários Seus Madrugas, não tem como. É muito maravilhoso. E aquilo, muita gente que não gosta, às vezes, da série, é porque ela tá ali. Ela tá sendo retratada ali e, às vezes, ela não acha graça. Ela fala, que graça que vocês estão vendo? É porque ela se olha no espelho, às vezes, e não acha graça nela, né? Acontece muito isso. Às vezes você vê um filme, eu lembro uma vez que eu vi um filme, aquele Não Olhe Pra Cima, bem na época da pandemia. E aí um colega meu, super igual às pessoas do filme, falou, nossa, eu odiei o filme. Falei, claro, você tá no filme, aquilo ali é sobre você. Então é muito isso, né? As pessoas estão sendo retratadas a todo momento e elas nem percebem, nem observam. Caramba, e pior que é verdade, cara. Uma sequência, né, de episódios do Chapolin que eu gostava bastante era quando ele retratava os clássicos. Nossa, verdade. O Chirin Chirion do Diabo, tá Chirin ligado? Chirion do Diabo. Muito bom. O amor da minha vida, Chirin. Ai, cara. Não, é a dama do meu coração, Chirion. É muito bom mesmo. Um do Chapolin que eu gostava muito, que eu lembro muito assistindo quando criança, era do bebê jupiteriano, que o bebê chegava no disco voador e virava aquele bebezão. Aquele ator que faz o bebezão, ele é um grande ator mexicano. Ele é o pai do Jaime Palilo no Carrossel. É o mesmo ator. Meu Deus, mentira! Sério. Meu Deus, maluco. Arturo Garcia Tenório. A cabeça explodindo, velho. E por curiosidade, ele é mais alto que o Girafales. Que doideira, né? Ele é mais alto que ele. Caraca, velho. Gente. O meu preferido do Chapolin é que eu gosto muito mais de Chaves. Eu gosto de Chapolin, mas eu sempre tive uma preferência muito maior pelo Chaves. O meu preferido do Chapolin é quando ele visitava a vila. Verdade, é muito bom. Ah, verdade. É muito bom mesmo. É quando ele visitava a Tem vila. aquele crossover ali. Por que ele acaba visitando a vila? Eu não lembro o motivo. Era porque a Dona Florinda batendo muito no Seu Madruga, aí o Chaves vai e invoca ele lá. Pra dar uma minimizada ali na situação. Cara, isso falando de bater no Seu Madruga, né? Depois de um certo tempo, as pessoas, assim, pegam essa coisa de eu tinha pânico de assistir Chaves quando era episódio tal. Eu sempre ouvi muito que as pessoas... Tem gente que não gosta muito do Ladrão da Vila pelaquela questão do ladrão. Mas... Senhor Furtado. É o melhor nome, né, Tem mano? um episódio que é muito melancólico pra muitas pessoas e era o meu favorito, que era aquele do Desjejum, que tinha o ping-pong. Vocês lembram disso? Ai, porque sim, era triste, né? sim. Gente, sim. O Chaves não comia e o final ainda, a Dona Florinda espancava o Seu Madruga e ele terminava o episódio desmaiado. Não sei se vocês lembram de tanto apanhar. Sim, era uma coisa muito sim. triste. O Chaves terminava o episódio da mesma forma que ele começou, que era dormindo ali na porta da vila. Uma frase desse episódio que, assim, eu tenho que realmente é uma frase muito pesada, que é quando justamente o pessoal quebra os ovos do café da manhã do Chaves, né? Aí o Seu Madruga tá bravo, alguma coisa assim, e ele fala, né? Poxa, você não pode esperar? Ele falou, mas eu já esperei tanto, né? Tem anos que eu tô esperando, é bem pesado, E é isso que você observa, igual, né, a gente tá comentando, porque assim, tem muita pessoa que não gosta de Chaves, mas às vezes ela gosta mais de filme americano. O filme americano, ele começa com o cara lá, todo esculhambado, pobre, e no final ele vence, né? Ele vence na vida, tudo, ele ganha uma empresa, ele não sei o quê. No Chaves, e em muitos filmes brasileiros, não. A história termina da forma que começa, né? O Chaves começa órfão, ele não come, ele tem uma péssima leitura, né? Ele tem uma péssima dicção, ele não tem história, e o episódio vai terminar sempre assim. O Chaves não tem final feliz, né? E muitos filmes brasileiros, muitos filmes argentinos são assim. Central do Brasil é assim também, né? Ele termina como começa. Não tem final feliz, né? E às vezes as pessoas sentem falta disso. Eu acho que esse é um motivo também pelo qual muitas pessoas têm esse preconceito com Chaves, até sem perceber. É um preconceito estrutural, talvez, né? Elas veem ali que aquela pessoa não vai vencer. Aquilo não vai ter um final feliz, né? Mas é uma coisa que acontece, né? Existem pessoas que moram na rua e não vão ter um final feliz. Não tem como, né? Cara, você falou da leitura do Chaves, eu só consigo lembrar da Chiquinha espantada com ele lendo em inglês. Pois é. A very way, misterio. Exatamente isso. Muito bom. Mamãe querida! Já me deixou derretida. Ele pensou que você não sabia rimar. Meninos, quietos. Cara, da minha parte aqui, gente, é isso. Não sei se vocês têm mais alguma coisa. Eu acho que por enquanto é só. Eu tenho uma última coisa pra falar, que a vingança nunca é plena.
mata a alma e aí envenena. Eu esqueci de falar um episódio que eu preciso citar, porque senão eu não vou dormir direito, assim. Que é o episódio do Professor Seu Madruga, velho. Puta que pariu. Perigo. O que vale mais, Thaís? Uma corrida? Atuação, Absolute Cinema. Absolute Cinema. O melhor assim, o poder sobe muito rápido na cabeça dele, né? Ele começa como aluno. Não, é instantâneo, né? Muito. Ele começa como aluno fugindo da Dona Florinda. Não, e ele segurando o mancebo ali, tomando choque. Gente. É por isso que falam, né, que o Seu Madruga tinha todas as profissões, não tem como, até nessas que ele meio que se aventurava, né, que não eram pagas, né, mas ele tava sempre, fotógrafo, boxeador, pedreiro, ele era tudo, coitado. Pintor, vendedor de churros. Né? Nossa, esse episódio é muito bom. Esse episódio termina bom também. Os higiênicos churros da Dona Florinda, né? Nossa, e a mãozinha assim, né? Esse é um episódio que você tava falando, né? Que termina também de um jeito absurdo, né? Sim, né? O Seu Madruga assumindo ali, né? Assumindo uma coisa que não é dele, né? Falando que tinha comida ali, os churros, são coisas bem bacanas. E o Chaves com a barrigona. Não, e o carrinho do Kiko, o carrinho de suco do Kiko. Verdade. Muito bem lembrado. Meu carrinho de suco do Kiko, bicho. Muito bem lembrado. E parece que o Villagrán, ele quebrou esse carrinho de verdade, né? Durante joga as cenas. tudo pro chão ali, acabou, né? Aí não tem mais graça. Deus. E o coitado do Chaves fazendo um refresco ali, né? Ele tá assim, foi bom que choveu ali, mas bom que choveu, ótimo. Se não chovesse, nem ia ter essa água pra fazer o suco, né? Então, assim... Exatamente, água de chuva. Feito com a água da chuva. Ai, cara, é muito bom, gente. Se deixar, a gente fica aqui o resto da madrugada. Só fazendo referência, exato. Mas faça o seu jabá aí, Gabriel. Manda aí pra galera. Eu só tenho, assim, muito a agradecer, né? Eu tô lá no Instagram como @turma.ch. Eu tô todos os dias, diariamente, falando de Chaves, Chapolin, Chespirito. Eu tenho um quadro lá que chama Papo com os Dubladores. É uma série de lives que eu faço com dubladores, além de Chaves e Chapolin também. Tem bastante gente bacana. Eu fui recentemente no evento de dublagem, a gente conversou com mais de 30 dubladores também. E é isso, eu tô lá na página todos os dias, de vez em quando nos stories ali, batendo papo. Por incrível que pareça, tem assunto de Chaves pra falar todos os dias. Às vezes eu tenho que deixar de falar alguma coisa pra deixar em um momento específico, porque tem muita coisa. E é isso, nós estamos por aí. Muito obrigado por esse convite. Foi muito bom esse papo aqui. Espero ser convidado próximas vezes pra qualquer outro papo. Eu gostei bastante de vocês. Muito obrigado. Opa, a porta tá aberta sempre, hein, mano. Agradeço demais, mano. Imagina. Thaís, faça o seu jabá também. Pô, fiquei muito feliz de ser chamada para falar de Chaves e Chapolin, porque provavelmente a gente falou de Chaves e Chapolin no episódio sobre novelas o suficiente pra você ver a minha paixão. Sim, com certeza. Thaís, eu tenho um convite pra te fazer. Você gosta de novela? Eu vou procurar o número desse episódio, mas tem um episódio da novela Corpo a Corpo, que tá no Globoplay, que colocaram recentemente. Porque ela tá passando no Vivo agora. Isso. Tem um episódio que dá pra ouvir um áudio de Chapolin. Mentira! Sério? Aham, eu não lembro agora o nome da personagem, mas ela tá ali no quarto, dá pra ouvir ali o som de um episódio do Chapolin. Nossa, me manda isso, por favor, me manda isso. Meu Deus do céu. Bom, mas vocês me encontram lá no NovelaCast, então @NovelaCast, tanto lá no Twitter quanto no Instagram. A gente já falou de trocentas mil novelas, convido aqui o pessoal do Perspectivas pra falar sobre o que eles quiserem lá também. Você também, Gabriel, quiser falar de alguma novela, tá super convidado. Muito obrigado. E é isso, NovelaCast. E é excelente, viu, Gabriel? Olha, sério mesmo. Vou procurar pra poder conhecer. O Daniel acabou de me alertar que ele está sem energia na casa dele. Eita, então, Lelê. Acho que os revolvíveis dele lá... Os revolvíveis do Kiko. Pois é. Muito bem, o meu recadinho é o recadinho de sempre. Se você curtiu esse episódio, compartilha ele nas suas redes sociais, né? Marca alguém que você sabe que gosta de podcast e que também gosta de Chaves e Chapolin. Marca ele lá, fala, olha, escuta esse episódio que tá muito bacana. É uma conversa muito massa sobre Chaves e Chapolin. E também convida ela a conhecer outros episódios do Perspectivas. Garanto que a gente já tá com mais de 30 episódios e vai ter um ali que a pessoa vai curtir também. E se você ouve a gente pelo Spotify, dá uma olhadinha se você já avaliou a gente com as 5 estrelinhas. Isso é muito importante pro nosso crescimento aqui dentro do Spotify. Então dá uma olhadinha lá, se você não avaliou, dá suas 5 estrelinhas lá, porque isso aí ajuda demais a gente.
Se a gente esqueceu de falar algum episódio, ou alguma cena, ou alguma curiosidade referente às Chaves e Chapolin que você sabe e que você gostaria de ver comentado aqui, manda pra gente lá na caixinha do Spotify, né, de comentários, ou no e-mail perspectivasadulteradas@gmail.com. A gente de vez em quando faz algumas leituras de e-mail aqui e a gente vai ler esse comentário, essa interação de vocês. A gente também tem um grupo no WhatsApp, na realidade uma comunidade, né, no WhatsApp, que tem o link na descrição do episódio. Então, se você quiser ter um contato mais próximo com a gente, entra lá. Tá muito bacana, as conversas são bem legais mesmo. E por último, mas não menos importante se você acha que o nosso trabalho vale um sanduíche de presunto, então eu convido você a apoiar a gente lá no apoia.se/Perspectivas Adulteradas. O link ele vai estar na descrição do episódio. Lá você vai encontrar 3 planos de apoio, onde você vai poder contribuir financeiramente com o nosso trabalho, né? Ou seja, você vai poder ajudar na produção do podcast. Então, se você curte o nosso trabalho, considere ser o nosso apoiador ali. São 3 faixas de valor bem tranquilas, não é aquele valor que se diga, nossa, que valor absurdo de caro, né? Mas são valores que você consegue contribuir e ajuda demais a gente na produção desse conteúdo. Então, sem mais recados, até semana que vem e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Nossa, eu tava conversando com a minha mãe, ela pediu pra te perguntar, ô Gabriel, se vai continuar, se já tem a informação, se vai passar Chaves e Chapolin já com horário fixo. Sua mãe, bicho, minha mãe odiava essa porra. Sério? Caraca, nossa, odiava. A minha mãe, ela é viciada nesse negócio, cara. Nossa. Minha mãe ficava putaça que eu assistia isso. Caraca, gente. Então, eu tava falando isso com meu marido. Eu tava falando isso com meu marido faz uns dias. Era um humor imbecil que eu não parava de assistir. Eu ficava mais velha, mas não parava de assistir. Mas é isso. Podemos, Jack? Podemos, por mim podemos. Só me fala a sequência aí de apresentação. Vai eu... você é o último porque você é o mais velho, né? Começou, né? O pessoal vai pensar que eu sou um idoso aqui, né? De 65 anos. Não, ele tem 1 ano a mais que eu, quer ver? Não, pior que ele não é. Ele é mais novo que eu. Ele é mais novo que eu. É porque, Thaís, dentre nós aqui, ele é o mais velho da gente. Então a gente trata ele como se fosse Quantos anos você tem? De todos. 39. Ah lá. Eu tenho 40 anos, eu sou a mais nova, eu sou a mais velha daqui, bicho. Não, mas não. A Thaís, que é a nossa especialista em teledramaturgia. Meu Deus, é noveleira. Na verdade, não é especialista em teledramaturgia, eu sou noveleira. É basicamente isso. Eu gosto bastante, não me considero especialista.